Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Link Esporte Clube. Hoje é terça-feira, hein? 16 de abril, é a nossa live das 6 da tarde, por volta né? A gente estava ali acompanhando o jogo da Liga dos Campeões da Europa, que você tá maluco, hein, malandro? O PSG avançou, superou o Barcelona, depois de ter perdido o primeiro jogo, né? E venceu agora há pouquinho. 4-2, nossa, que jogo doido, gente. E os dois espanhóis estão eliminados da Liga dos Campeões da Europa. O Atlético de Madrid conseguiu perder para o Borussia Dortmund, também por 4-2, depois de ter vencido a primeira por 2-1. Curiosamente, os mesmos resultados. E aí acaba que os espanhóis foram eliminados. Borussia Dortmund e o PSG, do Kylian Mbappé, farão uma das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Os outros dois semifinalistas serão conhecidos amanhã, certo? E a gente vai contar tudo para você sobre isto e sobre outros assuntos pertinentes do nosso futebol, inclusive do nosso futebol brasileiro, porque aqueles 3 árbitros que nós citamos nos episódios de ontem, que foram mal no final de semana, daqueles 3 jogos que nós citamos, foram para a geladeira, você acredita? Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol suspendeu os árbitros. O Yuri Elino, que apitou o jogo do Corinthians, o Flávio Rodrigues de Souza, que fez aquela lambança no jogo do Vasco da Gama, brigando com a imagem, né, e não atendendo o VAR, que sugeriu que ele marcasse o pênalti a favor da equipe do Grêmio, e também o André Luiz Schettino, que apitou o jogo do Atlético Goianiense contra o Flamengo. Os 3 estão na geladeira e não apitarão jogos nem das outras séries do futebol brasileiro. Na minha época, a gente chamava assim, eles vão para reciclagem, como se eles fossem recicláveis, né? Algo meio surreal. Olha, é o seguinte, você participa da nossa live aqui, mandando mensagem no chat, participando da nossa transmissão, mas não se esqueça, inscreva-se no Link Esporte Clube, no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa like aí nas nossas transmissões, tem as transmissões das lives, tem as transmissões esportivas também dos jogos, aliás, amanhã tem Juventude e Corinthians para você acompanhar conosco, e é claro, compartilhe o Link Esporte Clube com as suas redes sociais, traga mais amigos para resenhar conosco, comigo, com a Aline Bravo, com o Enio Ricanello, com toda a nossa equipe e com convidados especiais que passam aqui na nossa bancada também. Tudo bem, Aline? Tudo bem, tudo bem com o senhor. O jogo ali do Barça também? Estava acompanhando, estava com o coração apertado. Você gosta do Barça, né? Eu gosto do Barça. É porque a gente que cresce assistindo o Barcelona vencer tudo, vê ele desse jeito, perdendo, não chega na área. Quando chega na área, não parece alguém que eu conheço, um time aqui do Brasil que eu conheço, mas deixa quieto. Também com um jogador a menos, dá para entender. Infelizmente, está fora, né, aí da semifinal. Infelizmente, está fora. E fica uma expectativa amanhã também para os demais jogos, né? Principalmente City e Real Madrid, que vão fazer promessa de um jogaço, né? Porque o primeiro já foi um jogo absurdo, 3-3 na Espanha, agora o jogo será lá na Inglaterra. Então, assim, a Liga dos Campeões entrou naquela fase que piscou, você perde um lance sensacional, né? Tem algum destaque para hoje, fora Champions? Bom, fora Champions, deixa eu dar uma boa noite para quem está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Fora a Champions, é isso, né? A questão da arbitragem de novo sendo aí protagonista no nosso futebol brasileiro. A gente já teve esse debate aqui ontem, a gente já trouxe, né, os questionamentos que devem ser feitos em relação ao profissionalismo, à profissionalização, que são coisas diferentes, e também a qualidade da nossa arbitragem que a gente precisa melhorar, né? E logo na primeira rodada já teve tantas polêmicas que, enfim, não dá nem para contar. Então, acho que esse é o principal destaque. A gente vai conversar aqui, você preparou uma arte especial que eu sei, mas não vou dar spoiler para quem está assistindo a gente. Eu vou deixar o senhor chamar também aqui o nosso colega de bancada. É isso aí. A nossa arte está lá na realidade é a thumbzinha, né, da nossa transmissão, que fica acompanhando a live depois vai conferir. Bom, Frank, o Barcelona foi 4-1, só para dar o resultado certinho aqui, né, com o PSG, foi 4-1 para o PSG e 4-2 foi o jogo do Borussia contra o Atlético de Madrid. Não, eu não ia falar nada sério não, mas é porque tá destoante aqui, eu acho que tem como você trocar de lado, não, porque tá destoante, eu aqui de moletom, entendeu, blusão, e o outro aqui na estica, eu tô até me sentindo desconfortável. Ele veio lá, Felipe Anderson. Nossa, hoje. Exatamente, eu acho que ele tava assistindo o futebol
europeu, assim... Veio na estileira. Exatamente, no estilo europeu mesmo. Boa noite, empresário, tudo bem? Ah, quem me dera, hein? Quem me dera, Qual hein? jogador o senhor quer vender hoje? Não Aqui sei. para nós, vamos negociar. Nossa, negócio, senhora, hein? Aqueles a pessoa de empresários, blusão Não tô aqui, vendendo nem o meu bem, peixe, hein, imagina Ricardo? o peixe dos outros. Tudo Fala, bem? Frank Fortes, um abraço pra você, meu amigo Aline Bravo, a todos os amigos e amigas que curtem o Link Sport Clube. Que terça-feira, hein? Hoje temos Campeonato Brasileiro, mas já começando com o UEFA Champions League, o Barcelona barcelonou. É isso aí, você não ouviu errado. Barcelonou. Lembrando que o Barcelona tem ainda o Campeonato Espanhol, La Liga, né? Mas longe do Real Madrid, que joga amanhã, inclusive, pela UEFA Champions League. É isso aí. E te surpreendeu o Borussia avançar? Não me surpreendeu. O Borussia Dortmund é um time seguro, né? É um time que tem um trabalho já mais consolidado. O Atlético de Madrid acompanhei de perto algumas partidas, principalmente na fase de grupos, né? Bateu o Celtic, conseguiu jogos importantes, passou pela Internazionale, conseguiu chegar nas quartas da Champions, mas hoje é aquela coisa, né? O futebol não perdoa. Futebol não perdoa. Morata perdeu um gol antes do início dos gols absurdos que saíram logo na sequência, né? Morata, atacante do Atlético de Madrid. Gol que não se perde em quartas de UEFA Champions League. Lembrei de um atacante de um time preto e branco, mas deixa quieto. Meu Deus, um abraço pro Yuri, que deve estar acompanhando sim. a gente. E olha, outros 2 jogaços nós teremos amanhã, né, Enio? Porque tanto o Arsenal contra o Bayern, amanhã vai ser Bayern e Arsenal, e o City contra o Real, os 2 jogos de ida foram jogaços e terminaram em empate, né? Então, assim, classificações abertas. Alerta de pênaltis, quem sabe amanhã na UEFA Champions League. Eu imagino que o Real Madrid consiga a vaga diante do Manchester City, né? Apesar do City jogar em casa, mas tem aquela coisa, né? Ancelotti conhece tanto a UEFA Champions League, Real Madrid, que tem jogadores importantíssimos nessa temporada. Bellingham começando muito bem, Vinícius Júnior, Rodrigo sendo uma boa opção. E o Ancelotti conhece como a palma da mão dele a UEFA Champions League. Vamos ter um jogaço amanhã. E não descarto também uma surpresa do Arsenal diante do Bayern de Munique. O Bayern que começa a temporada meio catumbiante, já perdeu o título alemão e tem ali o pé de geladeira do Harry Kane dentro do seu plantel. Quem sabe amanhã quebra essa sina e consegue avançar na UEFA Champions League. Jogaços. Olha, hoje a expectativa era dos 2 espanhóis avançarem, né? Os 2 ficaram pelo caminho. Você acha que amanhã, então, não adianta ficar cultivando a expectativa, por exemplo, dos 2 ingleses avançarem e se beliscarem lá na semifinal? Você acha Pode que o ser, Arsenal... mas eu acho que o Arsenal ele tem um retrospecto muito negativo em grandes decisões. O Bayern de Munique, apesar do campeonato alemão ter feito aquele meia-boca, na UEFA Champions League tem conquistado resultados importantes. Foi assim diante da Lazio, né? A Lazio venceu o primeiro jogo no Estádio Olímpico de Roma, gol do Ciro Immobile, e no jogo da volta não conseguiu segurar 15 minutos dentro do estádio do Bayern de Munique, a Allianz Arena. É um jogo complicado, porque assim, o Bayern tem o poderio financeiro, tem uma equipe que pode ser que dê liga. O ano do Tuchel é tenebroso como técnico do Bayern de Munique, mas são nesses momentos que essas sinas são quebradas. O Arsenal não é favorito, mas eu vejo o Arsenal um pouquinho melhor preparado para avançar na Champions. Mas tudo pode acontecer, são 2 jogos realmente gigantescos. Porque City e Real Madrid não dá para apontar assim, esse aqui é muito o grande favorito, né? Vai ser um jogaço. Não tem favoritaço, não. Mas você tem um favorito no seu coração desse jogo aí, que você quer que passe? De qual? Do City e do Real? É que o Real já ganhou muito, né? E o City ganhou ontem. Eu não quero que nenhum dos 2 passe. Hoje todo mundo perde. Quero... Aí fica difícil. Aí fica pelos difícil, brasileiros concordo. eu tô torcendo pro Real. Porque eu Cara, gosto do Vini e do Rodrigo. Vale a pena torcer para essa molecada mesmo. Agora, uma semifinal entre Borussia e é que tinha uma brincadeira lá com o Felipe Bueno, que é um grande jornalista, que a gente ficava assistindo jogos da Liga dos Campeões, né? Lembra quando o Borussia foi uma das coqueluches, que todo mundo viu, conheceu a torcida, Klopp, né? Isso, o Borussia do Klopp. E aí a gente ficava lá na redação, meio que assistindo e torcendo pro Borussia. E a gente começava a cantar lá, meu Borussia, sabe? E ficou um negócio assim na cabeça do meu Borussia. Virou meio que nós adotamos o Borussia ali. Um abraço pro Felipe Bueno, que deve estar acompanhando a gente também. Sempre manda o link para ele. Sabe muito. Ele deve estar acompanhando. Entre Borussia e PSG,
dá para apontar um favorito? Pela partida de hoje, o PSG. Né? Conseguiu a vitória fora de casa. Mas também tem todas aquelas outras questões, né? As circunstâncias. O Mbappé chamou a responsabilidade na hora de bater o pênalti. Não fez uma partida brilhante, muito pelo contrário. Comia apagadaço, sabe aquele... quando você passa borracha em cima do lápis, quando você erra lá na prova, comia apagadinho. Mas é aquele jogador que aparece nos momentos decisivos, né? Veste a camisa, não sente a responsabilidade, não sente o peso e conseguiu trazer o PSG na próxima fase, coisa que muita gente apostaria ao contrário, por conta da primeira partida lá no Parque dos Príncipes, lá na França, não ter feito resultado, tendo que buscar na Catalunha contra o Barcelona. Mas eu ainda acho que, não sei, é um jogo muito em aberto, porque o Borussia, ele tem o fator do jogar em casa, é muito forte, né? Hoje nós vimos, né, o Signal Iduna Park com aquela parede amarela que é gigantesca, que o torcedor joga junto mesmo, é uma panela de pressão. Não sei se o PSG vai conseguir suportar, não. Agora, o curioso, assim, a gente está conversando um pouco mais com o Enio sobre a Liga dos Campeões da Europa, que é um campeonato que ele acompanha, até por uma questão profissional também, né, Enio? E é por isso que a gente está aproveitando aqui o embalo do jogo do PSG contra o Barcelona, que foi um jogaço, para projetar um pouquinho essa Liga dos Campeões da Europa. Já o Borussia, tinha muita gente que achava que não ia passar das oitavas, né? Depois que avançou da fase de grupos, né? Pois superou oitavas. Foi a Inter, né, que ele derrubou nas oitavas? Não, a Inter foi a equipe do Atlético. Vou pegar aqui. Ah, tá. E superou o Atlético nas quartas, sei lá, por não ser mais aquele Borussia, né, que a gente citou. Pelo PSV. Pelo PSV é Eindhoven. Então, tá, então não era tanto assim. Mas mesmo assim, ter superado o Atlético foi um grande feito já, né? Foi porque... Com uma goleada no segundo jogo, ainda mais. O Atlético saindo de um revés. Vem da fase de grupos com uma grata surpresa, né? No grupo que tinha Celtic, tinha o próprio PSV, era um grupo muito disputado, ele consegue passar na primeira posição, inclusive arrancar uma vitória diante do Celtic fora de casa, lá na Irlanda, que é uma partida muito complicada, muito difícil. E tinha nesse jogador que perdeu um gol feito, um gol que até minha avó faria, no caso do Álvaro Morata, que é um jogador experiente. Eu já reparei que a avó do N joga muito futebol. Joga muita bola, Dona Isaura, hein? Dona Isaura manda bem demais. Que até minha avó faria, Frankfurt. E então, o Álvaro Morata que... passaram pela Juve, pelo Real Madrid, jogador importante, inclusive voltando para o Atlético de Madrid, se esperava um pouco mais. Ele que fez gols importantes na fase de grupos, mas quando o Galo cantou na hora do vamos ver, perdeu gols feitos. Aí é difícil, né? Então vamos fazer uma brincadeira, viu, Silvio? Se for possível da gente colocar aí a enquetezinha, assim, quem que vai avançar amanhã? City ou Real Madrid? Acho que fica bom, né, pra gente procurar saber aí na participação, aí na interatividade. Quem avança na Liga dos Campeões da Europa? City ou Real Madrid? Jogo que será realizado nesta quarta-feira e a gente vai acompanhar, quero o seu palpite. E aí você manda também a sua mensagem no chat. O que é que você achou das partidas de hoje? O que é que você projeta para amanhã? Pode colocar até palpite da final da Liga dos Campeões da Europa para interagir conosco aqui no nosso Link Sport Clube. Muito bem. Bom... árbitros afastados, acho que normal, né? Depois de tudo do papelão que eles fizeram no final de semana, o senhor Yuri Elino, que distribuiu 15 cartões amarelos e 2 vermelhos. 15 porque foram 13, né? E aí para aplicar o vermelho, ele ainda aplicou o segundo amarelo, né? Esse é do jogo do Flamengo, né? Não, o Yuri Elino é do jogo do Atlético com o Corinthians. Ah, sim. Tá. Yuri deixou Elino, de expulsar o Fagner. Da Federação Carioca, é isso mesmo. Deixou de expulsar o Fagner, expulsou o Batalha, Geladeira. deu um cartão com 15 segundos, mas assim, isso aí não tem nada a ver. Se tiver que tomar cartão, toma cartão, né? É esse aí, o Yuri Elino. E é um dos... o pessoal falava que, não, ele é muito jovem, né? Ele tem cerca de 30 anos, se não me engano, o Yuri. Apontado como um dos novos nomes da arbitragem brasileira. Pode ser que vingue realmente como um grande árbitro no futuro, mas é aquela coisa, né? Não tem como você brigar com a imagem. Não tem como você brigar com o fato. Quando você briga... Não sei se ele sentiu a Neoquímica Arena, porque a pressão é realmente muito grande. E principalmente ele que é um jovem árbitro. Mas não é desculpa, né? Ele tem 31 anos, o Yuri Elino. Tá na geladeira.
Polo Norte para ele, assim como o André Schettino, que é o citado de Atlético Goianiense e Flamengo. A alegação para a suspensão dele é o pênalti marcado no final, mas que o lance foi contestado, teria sido uma jogada normal, mas assim, a gente teve muita coisa lá, né? 3 expulsões do lado do Atlético Goianiense, a anulação do gol em impedimento, mas aí não tem nada a ver com o Schettino, porque é coisa do VAR, né? O VAR que passa para ele lá a orientação. E o que eu acho mais... Assim, o que merece mais a geladeira. Ele não tem que ir para a geladeira, ele tem que ir para o freezer. Esse foi entendeu? mal demais. E assim, deixa ele trancadinho lá no freezer um tempo, porque foi muito mal. O Flávio Rodrigues de Souza protagonizou o lance mais bizonho da rodada, né? E o pior, né? Além de não marcar a penalidade para o Grêmio, naquela bola que o lateral, o Piton. Né? O Piton guardou debaixo do braço, eu acho que assim, afetado por aquele erro, porque ele deve ter percebido depois que ele estava, sabe, brigando com a imagem. Alguma coisa tem que ter passado na cabeça desse homem. Meu Deus, ele deixou de marcar uma outra penalidade para o Vasco da Gama. Acho que meio que condicionado. Pra compensar, assim. né? Então, compensar como se o resolvesse erro alguma coisa, né? Eu não vou para a geladeira agora. Assim. Enfim, então os 3 na geladeira. Uma discussão que a gente pode fazer. Isso aí é solução? Porque assim... Toda rodada vai ter árbitro na geladeira, né? Vai. Não, mas eu acho que logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, todos esses erros, essas tomadas de decisões erradas durante o jogo, fez sim a arbitragem tomar um espaço muito maior do que deveria na partida. Então, esse afastamento, já que já está no começo, né, eles vão ficar geralmente dura quanto tempo? Você tem uma ideia? Não, eles não, assim, divulgam, não né? Tem, não, é que na realidade não tem um prazo estabelecido. Não tem protocolo, né? Então, esse é um problema também. A gente não sabe. É uma advertência, um afastamento de quanto tempo, o que vai durar, o que você vai fazer para ajudar esses árbitros a melhorarem dentro de campo. A gente não sabe como funciona todo esse processo. Mas é importante eles, sim, serem afastados desse momento, até porque as torcidas estão observando o trabalho dele. E quando eles estiverem escalados para um próximo jogo, eles já vão entrar sendo... né, muito criticados. Então, é até uma forma de poupar o profissional em si e também dele dar um tempo dele melhorar, porque realmente precisa de melhora e também um amadurecimento dentro de campo para tomar as decisões, né? Uhum. Não adianta você ir no VAR, ver a imagem e falar, não, vou manter a minha decisão. Não vai dar certo. Então, você tem que ser maduro o suficiente para falar, bom, eu errei, tá tudo certo, a imagem tá dizendo isso, pênalti. Então, assim, foram erros, eu acho que críticos e graves para a primeira rodada já, para a gente ter esse protagonismo da arbitragem. Porque naquele lance lá do Piton especificamente, né, Enio? Se a bola tivesse ali resvalado no peito e depois ido para o braço ali... Mas não foi o contrário. Ele estava trazendo o braço e o braço abraçou a bola. O braço abraçou. Fica até bonitinho de falar. Exercício de fono até. Então, assim, não tem algo que justifique a atuação do árbitro e a determinação dele de, não, foi involuntário. Ainda fala para todo mundo, para o estádio inteiro. Eu acho que a mãe dele deve ter ligado para ele e falado, meu filho, você errou, filho. Né? A avó do Enio ligou também. A minha avó ligou para ele. Vó Isaura pode ter Dona ligado Isaura. para ele. Você acha que é a solução? Sim. Geladeira? Vamos por partes, né? O Yuri Lino, que foi o árbitro da partida do Corinthians. Yuri Lino, ele erra. É Elino, eu escrevi errado aí. Tá. Elino, hein? Yuri Elino. Ele erra, principalmente no lance do Fagner. Eu acho que ali é um erro crasso. Sim, tinha que ter... O VAR também tinha que ter chamado. Exato. Aí é que entra uma questão. Quando você tem um erro crasso, o árbitro de vídeo tem a função de chamar. Protocolar. O André Schettino, eu consigo contestar o pênalti marcado pelo Flamengo, mas eu não acho um erro escandaloso. Isso, grotesco, escandaloso. Agora, o Flávio Rodrigues de Souza não tem uma alma nesse mundo que vai tentar defender esse homem. Primeiro que antes de ir para a geladeira, ele precisa passar no oftalmo. Porque em ambos os lances ele estava bem posicionado. Verdade. No lance do Piton é vergonhoso. Porque a Daiane Muniz dos Santos, que é a árbitra de vídeo, ela acertou nos 2 lances, tá? O VAR acertou nos 2 lances. Inclusive no segundo, é que ele argumenta com a Daiane. Olha, o jogador do Vasco se coloca à frente para provocar o choque. Olha isso. Ele leva a Daiane ao erro.
Porque Não, no final ela não recomenda a revisão. porque ela meio que desistiu de falar pra Exatamente. ele, meu, vai lá, rever e tal. Porque ela tá falando pra ele, olha, tem o contato, aconteceu. O jogador, olha lá, ele ia fazer o domínio da bola e o outro chegou, chutou. Quer analisar? Não. Não, o que me parece, entra naquela questão que você bem disse, né? Da tentar, quem sabe, compensar aqui na não marcação do pênalti para o Vasco da Gama, porque ele é irredutível em não ver o lance. Não, eu consegui ver aqui, sendo que o lance do Piton, ele estava extremamente bem posicionado. É como se eu tivesse aqui e o lance acontecesse ali no telão. Ele estava muito bem posicionado, não tinha nenhum jogador na frente dele. Aquele lance é para marcar em campo. E outra coisa, né, meu? A bola bateu na mão lá, marca o pênalti. Marca o pênalti, porque se... Ó, o VAR vai chamar da mesma forma. Meu, eu acho que você tá equivocado. Você entendeu? Não foi assim. Foi bem assim. As circunstâncias aí foram diferentes do que você não quer revisar? E o que ele argumenta com a Daiane é em relação, não, o jogador do Grêmio chuta a bola na mão do Piton. E não acontece isso. A bola resvala no jogador do Grêmio a 1 metro de distância do Piton. A bola cai no Piton e ele prefere abrir o braço. Primeiro que ele começa a ação falando que não, o braço tá colado. O braço não tá colado, ele gente. tá vindo com o braço Piton de tava trás. quase levantando voo. O braço dele estava totalmente aberto. Não é possível. Você pode ter as suas convicções. Eu acho que o árbitro tem que ter as suas convicções. Mas ele não pode discutir com fato. Vai lá, rever o lance, sai com uma decisão concreta. Ele tem a... E assim, agora nós, no Campeonato Brasileiro, nós temos a função de áudio, né, do árbitro para avisar, para se posicionar no campo, para dar um parecer para a torcida e também para a audiência. Mano, ele não entendeu o lance. Ele não entende a regra. A discussão em relação ao segundo pênalti mostra que ali ninguém conhece, exceto a Daiane. Todo mundo ali estava totalmente perdido. Pode fazer outra coisa, gente. Vai lá ser treinador de futebol, análise de scout, mas árbitro você não pode ser. Cara, tu imagina a conversa no vestiário depois, entre árbitros e o VAR e tudo. Nossa. Sabe o Porque que eu sinto também? A galera se junta pra ir embora, né? A pessoa no avião lá, meu, tem certeza que... Você só fez porcaria hoje, hein? Só fez. Eu sinto que a decisão de colocar esses 3 árbitros na geladeira é pra nenhum deles serem protagonista de um momento de erro, sabia? Eu não sei se... Tentar preservar? Tentar preservar, sabe? Assim, vamos pegar esses aqui, eles erraram muito, vamos... Porque se você for analisar, talvez, se tivesse só o erro do Yuri, talvez ele não fosse suspenso. Exato. Entendeu? Se tivesse só o erro do André... Não, entendeu? O erro mais grave realmente é o do Flávio Rodrigues de Souza, que é esse último árbitro que a gente está conversando em relação à partida do Vasco. Eu acho que também é uma tentativa de você tentar poupar, assim, né? Não queimar esse cara, porque ele daí você consegue... Bom, vamos deixar os 3 ali um tempo, porque os 3 erraram feio, e aí a gente consegue dar um treinamento e talvez recuperar esses profissionais mais pra frente. Eu sinto que foi isso também, porque os 2 outros não é tão justificável assim. A gente já viu, acho que até situações piores no futebol brasileiro e árbitros não foram suspensos, né? Então... Sim. Eu acho que é uma tentativa de preservar mesmo. E uma situação que é distinta neste afastamento é que, assim, normalmente quando a comissão de arbitragem afasta um árbitro dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, esse árbitro daqui 15 dias está apitando Série C, está apitando a Série B. No caso desses 3 árbitros, eles foram taxativos de que esses árbitros, enquanto estiverem suspensos, entre aspas, enquanto eles estiverem nesse processo de reciclagem, não apitarão jogos de nenhuma divisão do futebol brasileiro. Entendo isso até como um castigo, porque cada jogo que ele deixa de apitar é uma grana que ele deixa de receber. Né? Sim. Então, assim, tem algumas ponderações aí a serem feitas, porque imagina que, assim, Série B, Série C, você tem um cachê que é menor com relação à Série A, mas pelo menos você está recebendo, você não está deixando de levar a grana para casa, né? Agora o professor de educação física vai ter que pegar uns alunos aí, o administrador de empresas vai ter que correr atrás de alguma coisa, o contador vai ter que fazer umas declarações de imposto de renda, sabe como é que é? Porque eu estou brincando assim, falando de profissões, porque teoricamente cada árbitro, se você pegar lá a ficha do árbitro, cada um tem uma função lá. Ele não é único e exclusivamente árbitro, né? Não sei o quê, professor de educação física, advogado, tem tudo isso, né? Pra mim isso é muito errado. É bizarro, né? É bizarro. Sim, o cara não... Mas é o que a gente fala Então, diariamente. porque divide a atenção do cara.
Então vamos profissionalizar isso. A gente tem um futebol bilionário aqui no país. A gente tem um produto que chama a atenção do mundo inteiro. A gente não vai profissionalizar os nossos árbitros para eles serem melhores, para a atenção deles estarem voltadas pro futebol e não para a empresa deles ir pro futebol, e não para a advocacia ir pro futebol, para academia, sei lá, o que tem. Entendeu? Eu acho bizarro isso, bizarro. É formação, né, que eles colocam. Exato. Formação. Professor de educação física, não sei. Eu acho que... Às vezes, acho que às vezes, assim, a pessoa não exerce mesmo aquela função, né? O exercício dele é a arbitragem. Muitos fazem. Mas eles têm Até a pouco formação. tempo atrás, a gente sabe, assim, Sim, claro. já entrevistou árbitros, ex-árbitros que hoje em dia estão até fora do país, ou que aí continuam, que vão virar, sei lá, comentaristas, ou saem mesmo desse meio. Quando eles dão entrevista, eles falam, não, realmente é como se a gente fosse cada um por si ali mesmo. Você tá ali na CBF, você é um árbitro da CBF, mas é cada um por si. Você com a sua profissionalização, você com a sua experiência ali e com a sua profissão também. Então... Tem um ex-árbitro chamado Wagner Tardelli, não sei se você lembra dele, o Enio, ele era da Federação do Rio de Janeiro. O Milton Neves até chamava ele de Pinguim. O Pinguim que está apitando o jogo e tal. Ele era dos anos 2000, hein, o Wagner Tardelli. Ele, fora a arbitragem, para sobreviver, ele montou uma loja de artigos para árbitros de futebol no Rio de Janeiro, entendeu? Foi a maneira que ele encontrou de falar, quando tem algum problema aqui, eu tenho, né? Isso aqui. Porque imagina, né? Tudo bem, todo profissional pode errar. Eu posso errar aqui no ar. Eu posso dar uma informação nada a ver. Falar que o Neymar tá vindo jogar no São Paulo. Entendeu? Eu posso... Todo mundo aqui pode errar. Claro, pô. Um erro horrível. E aí a gente fala, vamos dar um tempo, fica ali mais na edição, depois você volta aqui pra frente. Tudo bem, mas a gente tem aqui uma organização, vai continuar tendo nosso salário, tudo mais. Imagina uma pessoa dessa que tá ali exposta para milhões de pessoas, né? No Brasil, pra apitar um jogo, aí ele erra, você vai ficar na geladeira. Aí você não ganha. Aí pra onde que eu corro? Eu tenho que ter uma outra profissão, senão eu sobrevivo. Gente, assim, por isso que eu insisto nessa tecla da profissionalização. Precisa dessa organização. Eles têm que ter um respaldo quando eles cometem erros. Porque são seres humanos, vão cometer erros. A arbitragem errou hoje, vai errar também numa próxima rodada, em um outro campeonato, daqui a 5 anos, vai errar. Porque são seres humanos que apitam. Claro. E é isso. Então, assim, não dá pra toda vez que tiver esse erro, eles também ficarem sem um respaldo, sabe? Assim. E o VAR não pode intervir em tudo. Olha o Wagner Tardelli aí no vídeo aí. Boa, Silvio. Por que pinguim? Porque que aí ele tá com a mão no cabelo. Então, de vez em quando, o cabelo dele ficava meio para trás. Assim. Aí lembrava o personagem de um pinguim de um filme específico do Batman, entendeu? Acho que do Christopher Nolan ainda lá atrás. Tá. E aí, ele foi árbitro da FIFA e tudo, o Wagner Tardelli. E é um desses também que tinha a dupla função aí. E na realidade, né, quando nós falamos da profissionalização da arbitragem brasileira, eu acho que um dos maiores exemplos do futebol internacional, pioneiro até, foi o futebol italiano, né? O futebol italiano sofria muito com combinação de resultado, manipulação, corrupção dentro do futebol. E a FIDT, que é a CBF italiana, resolveu profissionalizar, regulamentar também a profissão. Como é que FIDT. Que é o Futebol Internacional de Calcio lá, né? Isso, Federazione... Como é que se pronuncia? FIDT. FIDT, assim, ó. FIDT. Federazione Italiana di Gioco Calcio. É isso aí. De Gioco Calcio. Ela faz a profissionalização e esses caras recebem um salário permanente. E nós falávamos aqui, né, o ano passado, até é uma discussão muito grande, porque a Copa do Brasil é a Copa milionária, né? Sim. Dá muito dinheiro, que não sei o quê. O cara que apita a grande decisão ganha lá R$9.000. Você fala, nossa, é um bom salário, é um bom valor, né? Mas a Copa vale, sei lá, tantos e tantos e tantos, 30 milhões. Olha o tamanho da decisão que ele está inserido. Então, a CBF tem que começar a pensar na estrutura como um todo. E no espetáculo, né? Exato. E o CNM, que é o diretor da comissão de arbitragem, ele foi escorraçado da Conmebol.
Não é que ele foi demitido, ele foi escorraçado da Conmebol. A CBF aceitou ele de braços abertos. Tá aí o resultado. A cada semana você tem uma nova polêmica. E assim, a quantidade de jogos que nós temos, o passivo de erro é muito maior, Frank. Quanto mais se apita, mais chances tem de errar. E menos tempo de descanso de uma partida e outra. Então, Olha, assim... O Fid, o curioso é que ele, quando ele saiu da Conmebol, ele disse que ele ficou lá 6 anos para melhorar a qualidade da arbitragem da Sul-Americana. Por isso que a arbitragem da Sul-Americana está vivendo um momento tão bom, porque ele ficou lá, não foi na hora. Ele demorou 6 anos para conseguir implantar o que ele queria. Aí, assim, a Federação Sul-Americana, a Conmebol, os árbitros têm um critério e os árbitros aqui do Brasil têm outro, né? Aqui no Brasil, os caras encostam aqui e marcam falta. Na Sul-Americana, é voadora, chega para lá, o cara cai para lá, dá placa de publicidade e o árbitro fala, não, tá valendo tudo isso aí. Segue né? o baile. São critérios, assim, bem diferentes. E o jogador brasileiro, às vezes, até vacila de não entrar em campo. Eu acho que eles entram em campo sabendo que o critério é diferente, mas aí eles insistem em, encostou, cai, e o árbitro manda o jogo seguir. Volta no piloto automático. É isso aí. Então, Sabe, só uma parte, o que é engraçado também, os árbitros brasileiros, quando vão apitar em jogos da Copa Sul-Americana, da Conmebol Libertadores ou até das eliminatórias, eles apitam diferente. Às vezes fazem umas estragadas, como o Anderson Daronco fez, até foi colocado meio de escanteio nas partidas da Conmebol. Não, o Wilton agora, lá no Campeonato da Arábia, lá, exatamente. marcou um pênalti, o cara chutou o vento, o outro caiu, ele apitou a penalidade. O Wilton que O cara também sai daqui para... foi árbitro na Copa do Mundo, muito criticado, né? Foi muito criticado na Copa do França e Mundo. Inglaterra, Exatamente. né? Que ele apitou e não conseguiu Todos os agradar lados, ninguém. né? É difícil, hein, gente? Mas Complicado. essa questão de mudar, o árbitro mudar o posicionamento de acordo com a competição, isso acontece até internamente, a gente não vai ter uma mudança que vai ter aí em relação aos pênaltis. Na Copa do Brasil vai ser de um jeito, no Brasileiro vai ser de outro. Imagina de um país e de uma organização para outra, muda muito. Eu acho que aí eles têm que ir fazendo esses cursos que eles fazem a parte que a gente também não está muito, né, por dentro, para entender cada campeonato e como cada lugar aceita que seja cobrado. Eu acho que deveria existir internacionalmente uma organização maior, assim, em relação a essas regras. Assim, não, vai ser assim, então a partir do ano que vem todo mundo vai ser assim. Vai ficar mais igual. É que aí a explicação deles é assim, é que é no meio do ano, porque aí começa na temporada europeia, né? E aí, assim, a gente que tá com o calendário... Correndo. Deixa quieto. Ema, né? Cada um com Isso, seus justo. Mas aí a Copa do Brasil é que são fases, né? que são fases e aí eles consideram uma nova fase como se estivesse iniciando um torneio, que é uma salada de equivocado fruta também, né? Porque Equivocado. fica difícil para E o aí? árbitro. Ele tem 2 competições e ele tem que adotar critérios diferentes, né? Isso. Essa questão aí da invasão diária nas cobranças das penalidades e etc. Algumas E coisas às vezes vai receber uma crítica sem respaldo da torcida, porque a própria torcida também não sabe, às vezes, que, sei lá na Copa do Brasil isso é pênalti, mas aqui no Brasileiro não é, ou vice-versa. Fica confuso, né? Fica confuso. Aí o cara fala, esse cara é muito ruim. Olha aí na Copa do Brasil, mas olha no Brasil, mas são regras diferentes. Ou você não rolar adota, né, Frank? É. Não adota. Adota no início do novo calendário Novo brasileiro. ano, Acabou. Gente, eu sei, é chato, né? Vir aqui ter que ficar falando de arbitragem rodada vai ser pelo assim, né? segundo dia consecutivo. Olha, eu sugiro aos árbitros que sejam mais criteriosos, que tenham tranquilidade, mas que tenham também coerência. Porque senão o Testor vai falar um monte de coisa de vocês, de paz. Eu Não sei se sugiro estão preparados. que eles se tornem uma classe mais unida, porque talvez se eles tivessem uma união e uma pressão maior, eles conseguissem profissionalizar a arbitragem dentro do país. E aí sim eles teriam um respaldo, eles poderiam responder às críticas que eles... Porque a gente, querendo ou não, eles erraram e a gente, né, tem o papel de apontar esses erros, mas eles também têm o papel de... Né, eles têm esse direito de ter um respaldo, de ter alguém por trás, uma organização que zele por eles, pela profissão em si. Então, eu desejo que eles sejam mais unidos e lutem aí por isso, porque é importante. É verdade. Sabe por quê? O que eu falei, o Enio? Você lembra do Paulo César Zanovelli, né? Que no ano passado foi também, nossa, esse aí espirrou no campo, no gramado, ele dá cartão, ele distribui cartão amarelo.
Pô, e além de ser fraco pra caramba, ele não conseguia controlar o jogo, vivia nos cartões. O Yuri Elino foi no mesmo caminho, parece que ele quer superar o Zanovelli na aplicação de cartões. Só que, assim, gente, o que isso sugere? Um árbitro vai para o jogo e apresenta 17 cartões numa partida de futebol. São 22 atletas, evidentemente que tem um cartão repetido, né? E Sim, tem 2 cartões foram para o Tonhão, né? Mas mesmo assim, pô, daqui a pouco alguém levanta alguma polêmica e coloca em suspeição a idoneidade do cara. Primeiro ponto, ele não consegue controlar a partida, por isso ele utiliza tantos cartões amarelos, né? Ele não tem pulso firme para se posicionar diante dos atletas, diante dos treinadores, né? Isso aconteceu dentro de campo no final de semana. A partida foi nervosa? Foi, mas aí vem muito também da falta de condução dele. Sim, claro. Ele deixou a partida ficar... Porque aquela entrada do Fagner, gente, não sei se a gente tem imagem aí. A gente tem imagem dos cartões Zarate. amarelos que ele fica apresentando. Gigantescos, né, inclusive. Eu Intermináveis. Uma coisa séria. A gente tem imagem do cartão amarelo. Pegada Aliás, foi do cartão Zarate. amarelo pra Ô, você. Silvio, eu acho que foi pra você porque essa aí, assim- viu? Ainda bem que não sobra só pra mim. Aqui. No cartão amarelo aí do... Não, esse cartão amarelo é para ele e o Ricanello. Então, obrigado, Frankfurt. O Yuri Elino, ele começa... Então, você falou sobre a idoneidade, né? Porque no ano passado, o Textor, e começou esse ano incendiário, né? Manipulação de resultado, que não sei o quê, porque os árbitros... um complô... Não só contra o Botafogo, mas também contra o Botafogo. O Botafogo que, inclusive, na partida mais célebre do campeonato contra o Palmeiras, teve a seu favor um pênalti marcado. Não tem muito sentido, né? E naquela partida ele contesta a expulsão do Adrielson, né? Vale ressaltar isso aí também. É que depois da expulsão, vencendo por 3-1, o time ainda teve uma penalidade a favor. Né? E o que aconteceu? Ele perdeu a penalidade, né? O Tiquinho errou, né? Tá. Então eu acho que esse é o Eu grande acho que foi problema. o Everton que pegou, mas tudo bem. Também tem esse lado, né? Mas, ou seja, teve a oportunidade de abrir 4-1, né? Não era pra estar chorando, não era pra estar enchendo, né? Era pra estar questionando a qualidade do campeonato. Essa é uma questão. Outra é manipulação de resultado. E nós sabemos que nos últimos anos, algumas operações, inclusive da Polícia Federal, deflagraram algumas questões envolvendo jogadores e tal. E essa quantidade de cartão amarelo realmente é assustadora. É assustadora. De uma ou duas, ou incompetência, que eu acho que é a questão. Eu acho que é. Ou é desequilíbrio mesmo. Você não está preparado para um jogo desse tamanho. É o cara que, com todo respeito, ele saiu do time pequeno e deram uma camisa do time grande para ele. No jogo de estreia, ao Textor aí, vai fazer coração para... Coração estranho, né? Coração. Gente, ele tá aprendendo. Uma borboleta. É que nos Estados Unidos é assim. É assim, ó. É assim. Não, isso daí é em outro. É na Coreia. Isso aqui é na Coreia. Aí o que acontece com o Yuri... Nossa Senhora. Jesus amado. O que acontece com o Yuri Elino? Ele tá jogando num time que é um time que subiu agora para a primeira divisão. De repente ele chega num time grande e fala para ele: toma, você vai... Eu tô continuando aqui porque o negócio ficou feio. Nem o Silvio Luiz está aguentando, gente. Porque acabou a live. Porque é o seguinte. Diga lá, Fran. Aí o cara recebeu a camisa do time grande e o técnico falou para ele assim: você vai ser titular já no seu primeiro jogo, entendeu? Então ele sentiu o bicho, ficou até descabelado. Então ele sentiu a pressão Porque eu faço esse tipo de estrear numa Série A de Campeonato Brasileiro, apitando simplesmente o principal jogo da rodada, o jogo da TV aberta, com um dos candidatos ao título contra um dos times mais populares do país. Estava desesperado. Ele sentiu a pressão, entendeu? Esse cara tinha que ter chegado lá no meio-campo e falar: senhores, vamos trabalhar aqui, cada um fazendo o seu, por favor, respeitem as regras do desporto, aquela coisa básica. Sim. Para demonstrar tranquilidade, falar: olha, respeitem um ao outro, sejam disciplinados, para que, né? O básico. Agora eu não sei o que ele falou lá para os caras também. Eu tenho a singela impressão que se naquela entrada do Fagner, que é criminosa, eu acho que tá lá no grupo, eu vou mandar lá no grupo, a perna do Zaratio. Já usamos aí. Já usamos Don't. aos montes do Zaratio. Gente, aquilo é criminoso.
Se você expulsa o Fagner ali, acaba a confusão. Acaba a confusão, você entendeu? Acaba qualquer tipo de contestação pra ele durante o jogo. Ele vai conseguir levar o jogo de uma melhor forma. Você Mas conseguiu fazer a Aline passar mal, cara. eu? Não, é porque foi assim, eu tava tentando fazer isso aqui. Melhor não. Não, é um coração. tá Tem vendo? esse dedo aqui, mas eu fiz errado, entendeu? Os jovenzinhos Eu fiz fazem diferente. Eu hoje. fiz outro. Eu fiz outra coisa, entendeu? Tá e bom, aí, tá sem querer. Virou meme. Virei meme, é. Ai, ai. Nossa, aí, ó, o Enio até chorou aqui, mano. Ai, Nossa, ai. a quinta série veio gritando aqui, velho. Nossa, eu não tinha nem reparado. Ela que falou. Ai, que Ela falou: Meu Deus, o que eu tô fazendo? O Silvio eu Luiz, queria que tá fazer na o que coordenação de jovens tudo faz. aqui, caiu da cadeira. Nossa, Quase que a live saiu do ar, Saiu, mas saiu, foi por eu isso acho que aqui, deve ó. ter- Foi por isso aqui que a live não saiu do ar. Ai, ai. Prossiga, jovem. Então, eu tava dizendo sobre essa Ronaldo, questão. Ronaldinho. Se ele expulsa ali, acaba qualquer tipo de problema em relação a ele. Verdade também. Porque, assim, o jogador do Atlético Mineiro falou: pô, se o Fagner deu uma entrada dessa, ele não foi expulso, o que eu posso fazer em campo, né? Eu só não posso roubar os jogadores do Corinthians e levar nas costas, mas o resto eu posso fazer tudo. Então, quando falta. Aí que vem outra questão, falta o critério, né? Porque um cartão amarelo, numa jogada daquela, você dá cartão amarelo, e nas outras, que são menos violentas, você vai dar cartão amarelo também? É. Então não tem muito sentido, né? Ele tentou levar no cartão, mas uma hora que falou: pô, eu tô dando cartão aqui, rapaziada, não tá me respeitando. Eu vou fazer ele agora. tentou segurar e deu pra todo mundo cartão amarelo. Aí, ó, a entrada, a perna do Zarate, gente. Pelo amor de Deus, né? E me parece que até o Casagrande disse isso há alguns dias. O Fagner perdeu completamente a noção do perigo. Ele sempre foi um jogador violento, agora ele está sem noção. Não sou eu quem digo isso. Quem disse foi o Casagrande. E realmente, né? Então, mas Ele tem que ser aí punido, assim, ele tem que ser isso punido. cabe à arbitragem parar, né? Falar, ó, Porque daí ele tá entrando naquela zona do conforto de, eu posso fazer, ninguém tá fazendo, eu sou talvez respeitado. free não sei. pass. Ele tem free pass. Não sei o que acontece, né? E aí ele tá aproveitando mesmo. O Fagner já tinha essa, quer dizer, já tem há muito tempo essa característica e tende E a essa piorar. fama também, né? Tende a piorar se ele não for punido, então tem que dar uma segurada. Olha, eu só espero assim grandemente que nós ocupemos o espaço das nossas lives aí nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, falando de futebol, falando de bola rolando e menos de arbitragem, apesar de que é necessária a discussão, né? Sim. Óbvio que ela É o fato, né? necessária. Aconteceu e tal. Mas você acha mesmo que a gente não vai falar de arbitragem nas próximas rodadas? Não. Até porque eu vou convidar um ex-árbitro, uma ex-árbitra para participar. Posso dar um abraço? Hoje eu liguei para uma pessoa para pedir alguns conselhos em relação à arbitragem, Ana Paula. Beijo para ela, Ana Paula Bandeirinha. Por que você não convidou para... Não, vamos convidar. Queremos você aqui, Ana Paula. Tá na pauta então, a Ana Paula. E para falar não só de arbitragem, e do período que ela ficou à frente da comissão de arbitragem também, né? Para se ter Entende muito futebol, hein? Porque ela vai falar da dificuldade de se trabalhar como representante de uma comissão de arbitragem. Entendeu? Porque assim, ela foi muito criticada. E eu critiquei muito a Ana Paula quando ela esteve à frente da comissão de arbitragem, porque assim, era mais do mesmo. Não mudou absolutamente nada. Os árbitros continuavam amordaçados. Eu marquei uma entrevista com um árbitro, um árbitro conhecido da nova safra de árbitros. E ele falou, pô, quero falar. Eu falei, vamos falar da tua origem, né, da nossa região e etc. Ele falou, pô, beleza. Aí um dia antes ele me disse assim, o Frank, mas tem que pedir autorização lá da federação, senão eles me queimam. Desse jeito ele falou. Eu falei, tá bom, pedi autorização lá na federação, a federação ficou uma semana para responder. Quando eu fui atrás, eu falei, e aí? Faz uma semana que eu pedi... Aí a federação me respondeu o seguinte, olha, acho que não vai rolar, ele não está querendo. Você entendeu? Então a trolha ainda passava para os árbitros. E aí eu falei, falaram isso aqui e tal. Daí ele falou, cara, me desculpa, cara, se eu te conceder a entrevista, eu vou ser retalhado. Ele não falou com essas palavras, mas a realidade era essa. Entre linhas... Se eu falar sem autorização, eu posso perder a minha carreira. Você entendeu? Isso é pesado, né? É pesado. Opa, se é. E era a Ana Paula, né? Estava sob comando da Ana Paula. Então, assim, a Ana Paula podia vir aqui para dar essas explicações, até para a gente saber
de fato como as coisas acontecem lá, né? Porque a Ana Paula sempre foi muito de dar satisfação, de gostar de bater papo, de discutir ideias, né? Essa era a Ana Paula que a gente conhecia até chegar à comissão de arbitragem. Chegou na comissão de arbitragem e virou comissão de arbitragem, como todas os outros e outras, né, que passaram antes. Mas tem muita coisa a ser discutida também, tem muita coisa que envolve federação. É muito difícil. Até hoje, se você quiser falar com o árbitro da CBF, exatamente. Mais política, assim, do negócio é complicado. Você precisa de um tempo ali com eles, falar com a assessoria. Eu consegui entrevistar a Neuza Inês Bach, mas um pouco antes dela ir para a Copa. E aí também uma outra situação, né? Era uma outra Suave. situação, né? Era mais saber da história dela, do começo dela. Foi uma entrevista mais fazendo um perfil do que falando de arbitragem em si, das coisas que ela apita aqui. Questões técnicas, né? Exatamente, porque quando é para dar uma resposta em relação a isso, eles não gostam. Uma vez, eu não sei se vocês vão se lembrar, o Fred, ele estava jogando já pelo Fluminense, né? Eu acho que ele é expulso ou acontece alguma coisa no jogo, gol anulado, antes da implementação do VAR, né? E ele sai de campo dando entrevista lá, ó, vocês precisam chamar eles para dar entrevista. Justamente. Pra gente precisar saber o que tá acontecendo, porque a gente fala, pra gente dar uma resposta pro torcedor, mas os árbitros nunca vêm aqui falar. Sim, justamente. Você entendeu? E é uma coisa que agora, pelo menos com essa obrigatoriedade da função do VAR, não, explico para a torcida o que eu estou marcando. Às vezes é fantasioso, às vezes é imaginário, às vezes é Gasparzinho, como o Flávio disse no final de semana. Mas é uma resposta. Hoje eu sei que o Flávio não estava vendo nada do que realmente aconteceu. Mas assim, eles continuam não dando satisfações, entendeu? Eles se posicionam só, né? Não, mas por quê? Porque os árbitros também são amordaçados. Justamente por não ter representatividade, entendeu? Ter uma entidade que comanda tudo e que fala, olha, vai ser assim. E ponto. E se você não fizer assim, você não serve para fazer parte do quadro de árbitros. Que a realidade me parece essa. Então, assim, os árbitros, eles vão... arbitrário com os próprios árbitros. Exatamente. Eles erram, eles são criticados, em muitas situações eles são massacrados e eles não podem falar. Eles não podem vir a público e dar uma satisfação. Porque, será que o Flávio Rodrigues de Souza não quer falar, gente, ó, não quer vir a público e falar, pessoal, nossa, foi a maior equívoco da minha carreira. Errei feio. Não sei o que deu ali. Naquele momento tive aquela interpretação, mas depois vendo. Será que não é isso que está passando na cabeça dele? A gente não sabe, porque os árbitros não podem falar. Os árbitros são uma espécie de eminências pardas do futebol brasileiro. Eles devem conhecer muito, mas muito mesmo sobre os bastidores do futebol, sobre o mundo do futebol, mas eles simplesmente é como se eles trabalhassem amordaçados. Só serve para soprar o apito. Dá satisfação nenhuma, né? E eu acho que isso passa muito pela comissão de arbitragem. Hoje, assim, o que vale para a arbitragem? O que fala o CNM. Que de segunda-feira sempre vai, como foi no ano passado. Era de terça. É isso, de terça. Ele solta aquele vídeo que Ele passa a segunda-feira pensando. Exatamente. Qual desculpa eu vou dar dessa vez? Né? Vai acontecer. E sabe o que é engraçado? Quando sai um vídeo do cinema explicando, é que ele acredita que o lance foi bem interpretado. Quando isso é uma interpretação que os próprios comentaristas de arbitragem têm hoje. Quando a CBF solta um comunicado com vídeo, quer dizer que eles entendem que o cara errou. Dessa vez, hoje é terça-feira, né? O CNM não deu as caras. Tá em silêncio. Eu acho que não vai nem soltar vídeo, porque não tem nem o que falar, né? Já colocou na geladeira, lá no fundo da geladeira, atrás do requeijão, que não abre há 15 dias, esses 3 caras. E assim, a gente fala de reciclagem, será que tem reciclagem mesmo? Será que tem curso preparatório? Será que os caras vão discutir? Falam, ô Flávio... Ideia. Porque não é passado errou, pra né? gente o que eles fazem lá dentro, qual que é o padrão a ser seguido. É por isso que a gente não consegue nem cobrar o que cobrar, certamente, ali da CBF, porque é tudo interno e eles não passam nada pra gente. Né? Claro, tem as reuniões deles, eles têm os cursos deles, eles têm o que tem, né? Mas a gente não sabe como é que funciona a padronização em situações como essa, porque não é passado. É isso aí.
Vamos falar só mais uns 40 minutos da arbitragem depois? É uma brincadeira, não aguento mais falar de arbitragem, bicho. E desejo sorte aí aos árbitros que foram afastados, que possam melhorar, Sim. certo? E seguir com suas carreiras aí. Mas, juízo, né, rapaziada? E o seu Flávio Rodrigues de Souza? Pô, você tem apitado aí consecutivamente finais de campeonatos aqui em São Paulo, pô. Um dos árbitros mais importantes do Brasil. Os outros dois ainda estão em ascensão, mas você tá... Ele é consolidado, né? Você tá no topo, meu velho. Você não pode fazer isso, viu? Mas, enfim, boa sorte para vocês. Começa daqui a pouquinho a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Né, Gosto com muito. Bahia e Fluminense. Vamos falar de bola rolando, que é o mais interessante, né? Vamos. Rogério Diniz, hein, hoje. Os jogos da segunda rodada estão no ar aí. Para todos, né, no trabalho do Silvio Luiz. E assim, a gente vai falar aí de caso a caso, começando com o jogo das 9h30 da noite de hoje entre Bahia e Fluminense. Eu e a Aline já resenhamos um pouco sobre isso durante o dia, viu, o Enio? E vocês sabem a minha opinião, meu palpite, né? Empate. Porque eu sou... Mais uma vez. Sou o rei dos Nosso empates. empatite, né, inclusive. Isso. Eu sou adepto dessa filosofia aí. Para alguns casos apenas, né? Cima do muro, viu? Mas são 3 resultados. De verdade, né? você olha para esse jogo, você olha para o jogo Eu do falo que o Fluminense no Fluminense- final de semana, até me aproximar de você, Frankfurt. Você acha mesmo que vai dar empate? Acho. Sem acho- gols? Não. Empate pode ser 5-5. Não, vai ser empate. outra pergunta, sem gols? Não, acho que não. Você até indignou o Bambino aqui. Não é possível Sem que você tá empate. achando que vai ser Fiditi. empate. Fiditi. Mas eu acho que vai ser empate, cara. Porque o Bahia, assim, o Bahia não... Tinha muita esperança no Bahia, sabe? tá virando. Mas o Bahia tá meio que patinando aí. Então, com- é por isso que eu com acho que não vai ser esses investimentos empate. Pra mim vai ser 2-1 pro Fluminense. Eu também tô nessa. E o Fluminense, nesse dinizismo todo aí, quase perdeu pro Bragantino. Mas sábado. fez 2 gols, eu acho. Sim. Eu acho que o time do Fez Bragantino... 2 o time gols e do- tomou outros 2 também. Mas você acha que, pra mim, o Bragantino tá aqui de E o trabalho Bahia tá- e o Bahia tá aqui. Concordo. Não acho assim, não. Acho diferente. Você acha que o Bragantino e o Bahia estão no mesmo nível? Não. Acho Mas que pelo Bahia jogar em casa, o favoritismo é dele. um dos fatores. Não é favoritismo. Falei que vai ser empate. Mas é que o empate aí pro Bahia eu já acho até uma vitória. Pra falar a verdade, viu? Não, é que assim... Um pontinho já tá bom já, esse jogo. Eu acho que tem uma dificuldade natural de se jogar como visitante no Campeonato Brasileiro. Né? A Arena Fonte Nova é um estádio que pesa. Pô, o Fluminense jogou para 17 mil pessoas no Maracanã, não era isso que a gente estava vendo? Então, E assim, se faz necessário, melhor dizendo, que o Fluminense repense essa estratégia, né? 17 mil pessoas dentro do Maracanã no Campeonato Brasileiro, estreia, o time que foi campeão da Copa joga na Ilha do Governador, pô, se for para jogar para 17 mil. Você tem um estádio gigantesco, Só a operação do estádio. caríssima, para 17 mil pessoas, não tem O que sentido. vocês acham que isso tá acontecendo? Fluminense. Eu acho que é falta de empolgação do torcedor mesmo. Mas aí também tem um trabalho do time de empolgar o torcedor. É importante isso também. Claro. E não só dentro de campo, eu digo. assim, eu não tô falando dentro de campo. Eu não conheço o perfil do torcedor do Fluminense, né? Mas tem torcedor que só vai pro estádio na boa, né? Vocês sabem disso. Tem torcedor que só vai pro estádio na alta. Mas eu acho que daí também vai de um trabalho, acho que até além do futebol, viu? Até de próprio marketing do time, de chamar esses torcedores para estarem junto com o Acho que time. é Um dos contexto, fatores, né? né? Eu não sei quanto foi o ticket médio da partida diante do Bragantino, mas, gente, tudo bem. Começo de ano não foi pra final do campeonato estadual, mas ganhou a Recopa Sul-Americana, veio de uma conquista de Copa Libertadores. Merece mais. Merece ser abraçado pela torcida, né? Tudo bem que também o jogo foi às 9 horas da noite no sábado. Tem esse fator também, lá no Rio de Janeiro não é tão fácil, enfim. Mas, pô, joga em outro estádio, então. Pra 17 mil pessoas, joga em outro estádio. Não compensa nem abrir o Maracanã. Parece que tem meia dúzia de gato pingado quando você olha assim dentro de um lugar tão grande, né? Então, até voltando aí pro jogo e projetando o jogo, por essas, digamos assim, escorregadas recentes do Fluminense, acho que o Fluminense não chega lá tão favorito. Eu acho que dá 2-1 Ai, pra que Eu aposto numa vitória, né?
pessoalmente. Eu aposto ainda no Fluminense. Se tivesse que ir nas bet da vida, eu jogaria no empate. é? Se bem que dá pra jogar qualquer coisa, né? Escanteio. Nas bet da vida. Se fosse o Yuri Elino, eu ia apostar em 15 cartões amarelos. Eu tinha um amigo que o pessoal fala que ele tem uma bet, é o Você Mauro me Bet. esquece. Como? Mauro Bet. Ah, sim. Pode Sempre apostar empate, lá. né? É. Filha da mãe não responde as mensagens para vir aqui. Adoro o Mauro. Bom, e aí, a partir da quarta-feira, então, esse é o único jogo de hoje, né? 9h30 da noite. Depois a gente chega em casa, acompanha. Nós teremos o Grêmio contra o Atlético Paranaense. Acho que vai ser um jogaço, pelas circunstâncias, por tudo que aconteceu com o Grêmio lá em São Januário. E o Atlético Paranaense empolgadíssimo com a vitória, né? A goleada sobre o Atlético, sobre o Cuiabá na primeira rodada. Eu acho isso é um jogo de dificílimo prognóstico, você quer saber? Sério? Eu acho. Vai dar empate de novo. Pode ser. Vai dar empate. Eu sabia que, olha. Não, Como é que pode? Pode ser. Brincadeira com a minha cara, rapaz. Até o fim do Campeonato você tá de Brasileiro, brincadeira comigo. todos os times Você tá de brincadeira vão ter a comigo. mesma pontuação, Não, porque todo mundo vai empatar e vai de 1 em 1. Não, acho que Vai não. dar. Conseguir meio gol, ganha o campeonato. Eu acho que não. Acho que não. O futebol, não sei se vocês sabem, mas papai vai explicar para vocês. O futebol, Nossa o Senhora. futebol Essas horas do meu dia, meu Deus. futebol tem 3 resultados possíveis: vitória, empate e derrota. Tá. Tá bom? Inclusive consta nas tabelas aí quando você Sim. em termos de critérios de desempate, tudo, quem ganha, quem perde e tal. O empate faz parte do jogo também. Sim. Entendeu? E no caso, esse Grêmio Atlético pode até ser que dê um empate também, mas não estou firme Não ainda é com relação a isso. possível que você acha que o Atlético Paranaense não é favorito diante do Grêmio. Claro que não, jogando no Sul? Não. O Atipato também jogou no Sul. Ué, mas Não é tudo bem, cara. possível isso. Eu acho Mas que o Atipato também jogou no Sul. Não Mas lembro, aí todos talvez. os resultados Mas, vão dar gente, empate. Não, ué, nós estamos falando de 2 resultados. E vocês querem que eu acompanhe vocês nos resultados e não pense tá com a minha certo, tá cabeça? certo. Amiguinhos! Tá super certo, tá super certo. Olha Não, só. mas pra mim não tem a menor... Olha, pode gravar isso daqui, viu, Frankfurt? Não, Pode me Não cobrar. precisa nem gravar, tá? Fica gravado. Amanhã, que nós faremos um jogaço aqui no Link Sport Clube, inclusive, daqui a Jogo pouco das nós 20, vamos falar meu favorito. sobre o ele. Juventude. Se o Atlético não ganhar do Grêmio, eu venho com o cabelo pintado de roxo na quinta-feira aqui. Eu não falo isso não, porque Pode como cobrar. eu sei que no futebol tudo pode acontecer. Vai ser da cor da camisa do técnico Silvio Luiz. O nosso Bambina que tá empolgado. Eu não Meu. coloco essa certeza, mas o Atlético é favorito. É muito favorito, Frank. Favorito? É muito favorito. É muito favorito. Nossa senhora. Apesar de ser um clássico do Sul, do Brasil, ter toda essa questão, o Atlético Paranaense está jogando bola. O Grêmio não viu a cor de pelota esse ano. Eu acho que tradições não podem ser deixadas para trás, né? No caso do Grêmio. O Nicolas mandou uma mensagem aqui falando sobre o Beijo, Fluminense. Nicolas Teixeira. Isso. Setor Sul Público Geral, R$100, bem entrada 50. Sócio torcedor, arquibancada R$100, Maracanã Plus, arquibancada família, Maracanã Plus, família e pacote futebol. Arquibancada 60% e pacote de jogos R$40. Setor Leste, 70, arquibancada 100 no Maracanã Plus. Mandou todos os valores aqui. Então, quer dizer, não tá deve ser por isso, né? Não tá tão fácil assim assistir. Não tá barato. Mas, ô Nicolas, você pega os jogos aqui de São Paulo... Também tá nessa. Tá acima disso, pô. R$100 aqui... Olha, eu acho A galera tá indo pro estádio com R$100. Mas é caro. Mas é Claro caro. que é. Claro que é Bem caro, caro. mas... Se Um fosse aqui, sábado, 9 horas da noite. aqui ainda com esses efeitos aí das arenas, né? Eu aqui ainda tá acho mais que caro em ainda. relação ao trio que tá aqui na Série A, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, o São Paulo ainda é o que tá em um ingresso mais acessível. Sim. Dos Há três. anos, né? Há Há anos. Mesmo a galera reclama que passou por uma má fase, geralmente os clubes tendem a diminuir o valor, né, nessa... Pra atrair o público, né? Pra não Mas, deixar... mas o São Paulo
Acho que até quando começou a melhorar, começou a ganhar. Claro, final de Copa do Brasil, finais são coisas diferentes, né? Mas foi muito mais barato, inclusive, do ingresso do Flamengo. Que dá pra comprar uma Porsche. É isso, exatamente isso. Então, mesmo nos momentos bons, o São Paulo manteve um ingresso e aí consegue ter esse número gigante que teve o ano passado de torcedor dentro, porque torna o futebol acessível, que é importante. É importante o time não elitizar o futebol. E aí vai de uma decisão também. É melhor você ter 17 mil pessoas pagando R$100 ou um estádio lotado pagando 25, Sim. 30. Tem dessas. Eu ainda sou dos caras que preferem o estádio lotado. Eu também. Né? Coloca o ingresso lá no Maracanã a R$30 a meia. Você lota o Maracanã. Você abriu o estádio, a operação já foi feita. Você entendeu? O custo da operação é o mesmo. Você pode ter ali uma ala que seja mais valorizada, você cobra mais caro, tudo certo. Mas tem uma parte do estádio, você tem que cobrar mais barato. Senão aconteceu, desculpa, na Libertadores, no meio de semana. Aquele mosaico que deu meio errado. Você lembra? Lembro, claro. Por falta de torcedor. De repente, já era para ter aprendido a lição, né? Eu lembrei desse momento. Não tem a menor condição. Essa, né? Faltou o ELA. Poderiam ter aprendido já no jogo da Sul-Americana, no jogo da Libertadores. Isso. Né? Olha, pesou, a galera não veio. Vamos tirar um pouquinho o pé no Campeonato Brasileiro. Ou não faz mais mosaico também. Gente, eu gosto muito do Grêmio. Acho que tem que respeitar a tradição do Grêmio. Sei que o futebol tá uma coisa, né? Eu gosto do Grêmio, mas quem tem que respeitar o futebol é quem tá dentro de campo. Mas é duro pensar que, é duro pensar que o Grêmio vai jogar em casa e um empate é bom resultado, né? Hablou aqui a Aline Brava agora. Ai, não briga comigo, não. Vamos pro próximo. Hablou muito, gostei. Tradição é tradição. Eu não vou brigar com você porque... Não é isso, não foi isso. É porque eu falei que eu também respeito a tradição do Grêmio, mas quem tem que respeitar mesmo a camisa que tá vestindo é quem tá dentro de campo, que não tá entregando. Exatamente. Você acha que os jogadores não estão respeitando? Às vezes é só questão técnica mesmo. Os caras não têm condição de vestir a camisa do Grêmio. Eu tô falando que eles não estão entregando. Então. Não entregar e não dar o seu máximo também é uma falta de respeito com uma camisa tão pesada. Não acho. Eu acho que é falta de respeito se você, por exemplo, assim, se o diretor, o dirigente contratou um cara que não tem condição de vestir a camisa do clube. Não é falta de respeito do cara. É falta de condição técnica dele vestir aquela camisa. Mas esse time foi campeão gaúcho. Podia entregar mas qual é a referência do Campeonato Gaúcho? O Juventude começou o campeonato empatando com o Criciúma fora de casa. Não é um time bobinho todo. Sim, mas com relação ao brasileiro. Você acha que o Atipato é pior, por exemplo? Não, mas isso é um acidente, acontece. Eu não acho que é só demérito do Grêmio. Não, foi mal demais. Você comparando o futebol Grêmio, é assim. Tudo bem, o futebol é assim, mas você comparando um Grêmio... Essas tragédias. Que tá mal na Libertadores, que perdeu pro Atipato em casa por 2-0. E um Atlético Paranaense que acabou de golear por 4-0 Cuiabá, você coloca esses dois, um na frente do outro... Desculpa, o futebol que o Atlético Paranaense está apresentando é melhor sim que o do Grêmio, não importa a tradição aqui. Tudo bem, não tem problema isso aí, isso não, é a sua opinião, o futebol tá apresentando. Eu acho que cada jogo é um jogo, não é porque goleou o Cuiabá que vai chegar lá e fazer a mesma coisa com o Grêmio ou se impor da mesma maneira. Pode ser que não aconteça. A gente vê... Vamos ver quinta-feira. Quinta-feira a gente volta a conversar. Aí tem Bragantino e Vasco. Esse jogo será em Bragança Paulista, no Marcelo Stefani, que é na Bisão. Uma grande Onde nós estaremos no sábado, hein, para conferir Bragantino e Corinthians. Meu Deus. Vou te falar uma coisa, hein. Esse jogo é para empate. Eu acho que esse jogo é para empate. Empate de 0-0. Nossa. A fria Bragança Paulista. Eu não acho, não. Sério? Acho que o Bragantino vence o Vasco. Acho. Mas de muita vantagem, não? 2-0 em cima do Vasco. Ô, louco. Eu acho. Gol do Thiago Borbas. Acho que vai dar Bragantino. Acho. Ainda mais tá no comecinho, o Bragantino sempre começa bem, depois que ele vai caindo. Então não tá no momento. O Caixinha precisa fazer o resultado, não tá né? No momento. Caixinha? Caixinha empatou por 2-2, vem numa derrocada ali na Copa Libertadores, não fez lá a partida diante do Santos no Campeonato Paulista. Foi ruim. Se fosse outro time aqui do Brasil, bug, bye. Ali ele foi engolido, né? Foi mal, mas eu ainda acho que em casa é favorito. Amassaram o Caixinha.
E às 8 tem Atlético e Criciúma. Qual é a dúvida, né? Aí. Criciúma na cabeça. Eu acho que vai dar empate. Nem o torcedor mais fanático do Criciúma, se estivesse no meu lugar, eu ia falar que o Atlético não vai vencer esse jogo. Tudo bem, tudo pode acontecer. A Arena MRV, falam que tem um negócio plantado. Pode ter 3 jogadores do Galo expulso. Criciúma pode estar numa noite de Huachipato. Pode, mas é Atlético. E o Atlético vai precisar estar numa noite de Grêmio, né? Também. Mas eu acho que dá Atlético 3-0. E o curioso do jogo do Atlético contra o Corinthians é que acho que foi o primeiro jogo em 60 e tantos jogos, estava lendo a respeito disso, em 60 e tantos jogos juntos, que Paulinho e Hulk não conseguiram fazer um arremate contra o gol. É absurdo, né? Incrível, né? Incrível que o Corinthians tenha conseguido segurar os dois, pô. E aí no final ficou dependendo do Scarpa e suas bolas paradas para tentar ainda vencer a partida. Lembrando que o Atlético também teve um jogador expulso, né? O Batalha tá fora aí da partida. Mas aqui eu acho que Criciúma, Juventude... Não vou colocar o Cuiabá nessa, não. O Bahia, o Vasco, a depender do ano, o Atlético Goianiense... é uma luta, primeiro, por confirmar a permanência na Série A e depois tentar outras coisas. O Criciúma vai diante do Atlético Mineiro mais fechado do que banco, que caixa fora de banco. Vai ser difícil entrar. E a senhora, dona Aline? Eu acho que vai dar empate. Sério? Não, brincadeira. O Galo vai ganhar. Assim, não vai ganhar, não dá pra prever o futuro, mas é muito favorito. Muito favorito. De elenco. Aí de é favoritaço. Time, favoritaço. Aí Favoritaço é um bom selo, hein? Selo, então. A gente precisa criar aqui um selo favoritaço. favoritaço. O Atlético Mineiro é muito favorito, né? Tem que fazer. Aí nós vamos para Arena Barueri. Esse jogo é complicado, tá? Tá. É sempre complicado, né? Palmeiras e sempre Internacional. Historicamente é complicado. Historicamente, né? É só lembrar do gol do Barcos. Só lembrar do gol do Barcos lá no Beira-Rio, né? Se for pegar mais lá atrás ainda, o Alexandre Pato comendo a bola antes de ir pra Europa. Primeiro jogo dele. É. Foi no antigo Palestra Itália ainda. E fazendo gols e dando assistência para Fernandão. Que outra época, né? É. Mas de Internacional, tá, ó. Bela época. Ó, Cudê abriu o olho, hein? Tem um grande time, um grande elenco, mas dentro de campo não está ainda performando, né? Não deu liga. Ainda não. Ó, isso aí é uma outra coisa. É você conseguir organizar grandes elencos ou ter bons jogadores e não conseguir transformar isso taticamente dentro de campo, né? O torcedor não entende isso aí. Pô, ele vê, você tem Borré, você tem Ener Valencia, você tem o Lucas Alário, você tem um goleiro que é experiente, que é o Rocher, você tem... Pô, aí o time não funciona? É que na realidade, né, não sei se vai se lembrar, quando o Borré foi contratado pelo Inter, muita gente lá no sul do Brasil falou, preparem-se, Ah, sim. acabou a farra, acabou a brincadeira, o Internacional vai ser campeão de tudo. Igualzinho isso. Mas, cara, assim... Com mais cabelo só. Eu vou te falar uma coisa. O jogador dar certo, ele precisa entrar no time. Então, o Borré é um bom jogador, indiscutivelmente. O Ener Valencia tem uma experiência para dar e vender, mas não deu liga ainda. Não sei se o time não vai conseguir jogar junto. Mas, de momento, o Internacional tem um futebol sofrível. Ganhou do Bahia daquele jeito, né? É que fica sempre aquela expectativa, Aline. Será que é hoje que o Inter vai jogar? Né? Será que é hoje que eles vão acertar um jogo? Meu, é que assim... Não sei se vai ser contra o Palmeiras, não. Acho pode que... ser mais difícil. Eu acho que o Enio tá sendo legal aí com o time do Internacional, falando que vai ser um jogo difícil, assim. Palmeiras, mando de campo, contra o Internacional, não. O Palmeiras é favorito pra mim nesse jogo aí. E aquele carimbão do favoritaço? Esse daí também, pra mim é outro favoritaço. Eu acho que é favorito. Gente, e provavelmente o Abel não vai poupar nesse jogo. Acho vai que não, entrar acho com que o time titular. Contra o Vitória exatamente. Para dar uma descansada. Colocar o pessoal da final do Paulista aí. Então esquece. O que acontece que o Internacional, eu acho que assim, os caras se equivocaram na projeção, por exemplo, do Rafael Santos Borré. Eu acho que o Inter foi lá contratar o Borré no futebol alemão, achando que estava contratando o Borré do River Plate. Ah, sim. Né?
E aí, assim, contrataram um cara que, durante a temporada de 2023, fez 4 gols. Um atacante que fez 4 gols. Né? E que saiu em alta aqui da América do Sul. Tanto que, Mas assim, não rolou, né? ele quase acertou com o Palmeiras, ele acertou com o Grêmio e depois voltou atrás, você lembra disso? E aí preferiu ir para a Alemanha, acho que para o Eintracht Frankfurt, né? Depois mudou lá de time. E eu acho que o Internacional contratou esse cara. Contratou achando que era esse atacante ainda. Ignorou o passado recente. E o Lucas Alário, a mesma coisa. Faltou assistir o DVD, né? Tivesse visto o DVD. Eles não gostam muito disso. Poderia ter se evitar de complicar, né? Porque quando você tem um jogador dessa dimensão, mas que está em baixa, e você contrata ele em baixa, para você conseguir reverter o estado do futebol dele dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do calendário brasileiro, é muito complicado. E o Kudê vai ter que quebrar a cabeça. Porque aqui você não tem tempo para... não, eu vou escolher o Borré nesse jogo aqui e no próximo eu vou abrir mão dele. Ou eu vou apostar a eterno com ele dentro de campo e quando acontecer, aconteceu. Mas às vezes o seu próprio cargo tá aqui. Você entendeu? Eu acho que é o caso do Internacional. O Palmeiras é muito favorito pro jogo, mas sei lá, é clássico, né? Um bom clássico do futebol brasileiro, né? Mas o Palmeiras é favorito, até... Acho que vai ser difícil. É a mesma coisa que você olhar Flamengo e São Paulo. 2 times com o São Paulo tem uma camisa pesada e tudo mais, mas o Flamengo é favorito. Eu acho que terão 3 jogos no Campeonato Brasileiro em que o Palmeiras talvez não seja favorito. Flamengo, São Paulo e Corinthians. Os 2 clássicos estaduais e o Galo você não coloca nessa conta? Não. Galão da massa. Não, o Galo talvez assim seja muito difícil jogando em Belo Horizonte. Muito difícil. Mas o Palmeiras é muito competitivo, né? Muito regular. A gente não já perde a competitividade. fez um programa de meio-dia falando de Palmeiras. Não, tô falando só do Felipe Anderson. E de Leila e de... Aí foi um achado. Aí foi legal, porque você dá um chapéu na Juve, você consegue trazer um jogador que resolve problema. E outra, não é como o Borré, que tava lá amargando o banco de reservas, mofando, sabe quando você tira pó? Aquele negócio, tá lá em cima, na estante, faz quanto tempo que eu não vejo. Você vai pegar, ele tá cheio de pó, cheio de barata. Até É assim, outro jogador tá mais nativa, é um jogador importante. Então, ou você contrata desse tamanho para resolver problema, ou às vezes você pode dar um tiro na água, né? Como é o que aconteceu de momento com o Internacional. Palmeiras 2-0, vai? Nossa. Também acho. É um resultado, né? 2-0, o jogo às 20 horas. Não tem nada a ver, né? Só os números que se repetem. Eu estava informando hoje de manhã que o Palmeiras, além do Felipe Anderson, está no mercado em busca de mais atletas, né? Agora à tarde estão falando da contratação de Nicolás Valentini, que é um zagueiro de 23 anos do Boca Juniors. Diz que é um dos mais promissores aí da safra atual do futebol argentino. A se confirmar, a acompanhar, para ver se concretiza aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Tá mais fácil buscar dentro do contexto latino-americano, colocar assim, né? Principalmente sul-americano, para os times do Brasil, por conta da força da economia, força de capacidade de compra, né? Trazer esses jogadores para cá do que você, por exemplo, ir para a Europa. Aí é quase impossível. Você vai pegar jogador da curva para baixo do rendimento físico e também técnico. Então, mapear os campeonatos próximos é muito importante. O Palmeiras tem feito isso muito bem, né? O Piquerez, o Vinha, são 2 jogadores que vieram do campeonato uruguaio e prosperaram na lateral. O Palmeiras é muito bom fazendo esse serviço de garimpo de talentos. Olha, também amanhã às 8 da noite, Enio e Aline, nós teremos Fortaleza e Cruzeiro, jogo lá no Castelão, e o Fortaleza do Vojvoda também é um time muito bacana de ver jogar, cara. Sim, também acho que é favorito. Não vou ficar em cima do muro hoje, não vou falar nenhum empate. Nenhum. Então, pra mim... Isso aí. Sem empates. É isso aí. Porque daí eu deixo todos os empates pro senhor Frankfurt, ele pode usar quantas vezes ele quiser e a gente não tem problemas aqui. Sabe o que a gente poderia criar? Cartinhas. 3 empates, 3 derrotas, 3 e 4 vitórias. Como assim cartinhas? Você colocar na mesa. Assim, você tem possibilidade, entendeu? Boa. O
plaquinha. Mas não pode repetir muito empate, não pode repetir muita derrota. A gente só traz uma. Não, vou parar, porque daqui a pouco ele vai brigar com a gente de novo. Mas. Porque eu briguei com vocês? Não. Tudo numa santa paz aqui. Pô, fica na sua, meu. Não, o que é curioso, assim, eles querem que eu pense como eles. Ignore o empate, que é um resultado certo. possível Não, do tá futebol. certo, a gente só tá te Não, incomodando vamos lá. pra você sair da linha mesmo. Vamos lá. Eu acredito que o Fortaleza vence o Cruzeiro, com certeza. Quanto? 2x0? Eu acho que é 2x0. Eu acho que 2x1, vai ser 2x1. 1x0, você acredita? Eu acho que o Cruzeiro Fortaleza. só tem favoritismo no Campeonato Brasileiro contra os times que lutam contra o Eu rebaixamento. também. A saber, Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude. Juventude mais ou menos, hein? Vitória, sei lá. Olha, não sei, viu? Achei o time do Vitória bem cascudinho, velho. Principalmente Pode falar jogando a lá, verdade. no Barradão, vai ser difícil ganhar, hein? Fortaleza é bem favorito amanhã. Eu acho que 1x0, tá? 1x0? 1x0. Eu acho que o Fortaleza entra no Campeonato Brasileiro uma prateleira acima, né? Do Cruzeiro a gente pode Sim. analisar Com relação ao assim, Cruzeiro, né? sim. Espero que o Fortaleza seja campeão da Copa Sul-Americana, hein? Pochettino joga Merece. muita bola também, hein? Joga muita bola. Ele é argentino. O Pochettino e o Ele é Lucero... sobrinho do Maurício Pochettino? O técnico? Não. Parente, alguma coisa? Não. É? O Lucero também começa... O gol que ele faz contra o São Paulo, minha mãe, meu pai, meu avô, meu povo. Que E golaço. assistência? Então. Né? Ele começa toda a jogada. É um time muito bem arrumadinho e tem um técnico que entende os processos do próprio time, que é muito fundamental. Só que contra o São Paulo, quem salvou o Fortaleza no primeiro tempo foi o João Ricardo. Diga-se de passagem. Bom, Juventude e Corinthians. Esse às 8 da noite lá no Alfredo Jaconi. Acho que o empate Tem jogo, aí né, tá bom. Frankfurt? Tem. Tem jogo, tem jogo. transmissão e vai ser um empate aqui de 3-3, que é pro Enio Caraca, narrar bastante 6 gols. gols no jogo. Gosto muito. Aqui no Link Sport Clube, hein? Você Eu não acho vai que essa é perder, a não. grande oportunidade até do Corinthians. Mas se o Corinthians vencesse, é porque a Juve. Não, o Juventude. Juventude. O Juventude tá bem, né? Se o Corinthians vencesse esse jogo, ia ser uma baita de uma resposta pro torcedor, assim. Eu acho que já ia dar um mínimo ânimo, assim, sabe? Porque empatou com o Galo era favorito, né? E aí tudo bem, o Galo teve ali um jogador a menos, não fez o gol, o corintiano ficou muito chateado com isso, mas pelo menos vencesse Juventude, já dava uma resposta, mas acho que vai ser difícil vencer também, porque Aline, o momento que os dois estão... Pode falar. Não, eu queria saber assim, se é exagero nosso achar que o Corinthians não é favorito amanhã contra o Juventude? Não é, porque... Eu não sei se não é Não favorito. acho. Não, eu acho que não é favorito. É um jogo aberto, um jogo complicado. Dá pra vencer. Dá pra vencer. O termo é esse, dá pra vencer, mas não é assim, favorito. O Corinthians vai chegar lá, amassar o Juventude. Eu não acho Não dá assim. pra Não esperar dá isso, pra não. esperar assim. O Juventude chegou na final do Campeonato Gaúcho, que é um campeonato muito tradicional do futebol brasileiro. Né? Fraco, mas é tradicional. Mas é tradicional, entendeu? Chegou a empatar com o Grêmio, que a gente também... Exato. Talvez o Grêmio e o Corinthians estejam, assim, no mesmo nível nesse momento, assim, sabe? Passando por uma dificuldade, tentando encaixar seu futebol. E o Juventude chegou até a jogar de igual para igual com o Grêmio ali naquela primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. Então, eu realmente acredito que é um jogo que está em aberto. Acredito que se o Corinthians vencer, é uma resposta. O torcedor já ganha um fôlego, ganhamos do Juventude. Agora, que é favoritaço, não ganha esse selo aí de Não, favoritaço, não. Pé de si não dá fruto, né? Mas se esse jogo fosse na Neoquímica Arena, eu acho que era uma outra questão. Lá no Alfredo Jaconi, eu acho difícil o Corinthians conseguir entrar com essa... Você entendeu? Com esse favoritismo, com essa marra, com esse moral, futebol, com essa moral Vamos também. conferir as odds amanhã. Mas eu acho que dá 1-0 Sabe qual é o problema do Juventude? Qual? O sistema defensivo. Porque o Roger Guedes, ele tem essa... o Roger Machado, ele tem essa deficiência, né? De conseguir fechar bem o time. Né? Foi assim no Grêmio, foi assim no Palmeiras. Foi assim no Bahia. Então, mas enfim... Esperamos que... Eu acho que amanhã dá 1-0 Corinthians, aí, na Bacia das Almas. Bom, vocês sabem que é jogo para empate, né? É jogo pra... Como eu falei que eu não vou apostar em empate nenhum hoje, eu vou... Isso mesmo, seco para você, então. 1-0 pro Corinthians também. Vou acompanhar meu amigo Enio aqui. Flamengo e São Gol Paulo. de quem? Gol de quem? Gol de quem? Pedro Raul. Continue. Pedro
Raul. Não, Romero marca. Não amanhã. tem um ex-Juventude? Não tem, né? Não tem. Flamengo Só e assim São mesmo, né? Paulo, 9h30 da noite. O Flamengo. jogão do Baracanã. Vai estar lotado o Maraca, hein? Tá bonito. Não vai ter os 17 mil do Fluminense, certamente. Não vai né? ter. O Flamengo Alô, vence. nação! O Flamengo vence por 2-1, o São Paulo deixa o dele naquele desespero, sabe? De sempre. 3x0 pro Flamengo, hein? Uma boa opção. 3x0 pro Flamengo. Mas é como o São Paulo sempre É acha... favoritaço. 3x0 Flamengo é choque de realidade. Pra mim é favoritaço. E aí caiu o Carpini, pô. Será? Com esse resultado, pô. Eu acho que dá 2-1 Flamengo. Eu acho que o São Paulo... Com o Carpini? Permanecendo? Sendo demitido? Não, o Carpini não dura muito, não. Olha, São se Paulo. nós nos basearmos aí pela primeira rodada, o Flamengo sofreu muito contra o Atlético Goianiense. entendeu? Eu acho Mas que... eu acho que é por isso que vai conseguir 3x0. Eu acredito que resposta? vai ser uma vitória de um gol de diferença. O Flamengo pode até abrir 2-0, mas o São Paulo sempre corre assim no desespero, sabe? Consegue um gol. Corre Então, no desespero. ué, mas é verdade. Vamos combinar algumas coisas? Então, 2-1. Ai, 2-1 Brasil. pro Eu lembrei Flamengo. de uma cena, mas eu não posso falar aqui agora, porque fica mal. Mas eu falo pra vocês depois. Tá bom. Nossa, É que envolve uma terceira pessoa, tá certo. não citarei. tá Mas curiosa. mas com 2x1, o Carpini acho que não cai, né? Eu acho que Cai. não cai. Não, eu acho que ele cai independente. Eu acho que... Sério? Eu acho. De Se não verdade. vier vitória... Não. Nossa, mas daí o pessoal do Porque São Paulo daí tá a gente pisando muito vai- fora da realidade também, né? Não, mas aí a gente entra numa terceira rodada já com 6 pontos de diferença, porque com certeza alguém, por exemplo, um Atlético Paranaense que já venceu a primeira partida, vamos supor que ele ganha do Grêmio. O São Paulo, sem pontuar nada, vai para 0 pontos. O Atlético Paranaense já vai para 6 pontos de diferença. A gente acha que não, né? Porque tá no comecinho Não, ainda. é. Mas o que, Todo que são ponto conta, né? 6 pontos de diferença de um time pro outro no Campeonato Brasileiro? É muita coisa, são 2 Muita rodadas. coisa, muita coisa. Então, realmente, se continuar sem vencer, não fica. Não Eu acho que o São Paulo não vai disputar título, né? Eu acho que a disputa do São Paulo é outra no Campeonato Brasileiro. Mas até por disputa em Copa Libertadores, 1 ponto faz uma diferença, Frank. Opa, Lá no final... imagina 6. Rapaz! Imagina 6. É isso Aí que a você gente tem. A gente tem que Você olhar. não tem 1 ponto, não, você tem 6 É, pontos. 6 pontos. A gente tem que olhar a longo prazo, né? Porque, não, aí deixa ele mais um. Aí ele perde o próximo. 9 pontos. Aí, gente, Aí já era pra correr atrás, não dá não mais tem não. como correr atrás mais. Olha, eu estava lendo agora à tarde a coluna do nosso amigo André Hernan, lá no UOL, e ele falava sobre o novo técnico do São Paulo. O Carpini está lá ainda, empregado e tal, mas já está falando sobre o novo técnico do São Paulo. E ele diz que, pelas informações que ele colheu, o novo técnico do São Paulo será estrangeiro. E um dos critérios deste técnico, ou da diretoria, na análise dos possíveis treinadores, é que tem que ser um técnico experiente. Agora, qual é o técnico estrangeiro e experiente que o São Paulo poderia buscar no mercado? Especulando mesmo. Bom. Acho que a gente não tem nenhum compromisso aqui de não especular, né? Não tem problema com Gente, mas... Vai ter que tirar de algum time pra ser experiente. Juan Carlos Osório. Eu pensei... Foi o primeiro nome que me veio à mente. Lembrei da passagem Mas dele no saiu Atlético. do Atlético Paranaense, eu acho que nem mudou direito lá do Paraná, pode pegar um caminhão de mudança, voltar para São Paulo, tá tudo em casa. Mas será que é o nome? Será que é o cara que chega para resolver problema? Vai ter que tirar. Eu acho que vai ter que tirar de algum time. Um cara experiente. Informação de bastidor de São Paulo, né? Foi ventilada a possibilidade do Filipão, prontamente rechaçado pelo próprio elenco. Tá nessa coluna do André, né? Também. A informação que o elenco do São Paulo não quer o Filipão, assim, nem pintado de ouro. Então, ou você traz um técnico experiente que resolva problema dentro do futebol nacional. O Juan Carlos Osório, ele tem a vivência do Campeonato Brasileiro, bem ou mal. Ele tem a vivência do futebol do Brasil. Sabe como é fritar de um lado, fritar do outro e ser jogado fora. E ele usa as canetinhas, né? Uma azul, uma vermelhinha. Exato. Mas, então, será que o São Paulo vai ter paciência para esperar ele se reencontrar dentro do futebol? Porque ele foi demitido agora, ontem, do Atlético Paranaense. É um processo também de adaptação. Conhece, mas não conhece o atual elenco, nunca trabalhou com esses caras. E outra coisa,
ele teve uma passagem pelo São Paulo. Sim. E a passagem dele vitoriosa pelo Atlético Nacional da Colômbia, ela teve que resistir por 6 meses em que todo mundo lá na Colômbia queria a demissão do Osório porque ninguém entendia o propósito da metodologia que ele aplicava aos jogadores lá do Nacional de Medellín. Depois de 6 meses que a coisa começou a funcionar, aquele negócio meio carrossel assim, aí os caras, esse time aí tem alguma coisa. Será que o São Paulo tem esse tempo? Não tem. Libertadores batendo na porta. Tem que chegar um técnico que faça o time jogar. E eu acho que ele não seria esse nome. E essa tua análise, eu queria a opinião de vocês, me suscitou uma dúvida. Até que ponto os jogadores, o elenco, devem ter uma ascensão na definição, por exemplo, do técnico do time? Eu não acho que o elenco tem que ser a palavra final, mas tem que ser consultado, porque querendo ou não, é um cara que vai chegar ali com o elenco já montado, ele não vai ter um tempo para falar assim, bom, tô chegando aqui no São Paulo, vamos reformular tudo, sair esse, ele vai ter que usar as peças que estão ali. Se ele já chega com o vestiário contra ele, o trabalho vai ser mais difícil. Entendeu? Então, é bom consultar o elenco numa situação dessa, porque não, esse cara aí... a gente gosta desse... Porque, por exemplo, chama um Felipão, um cara que o próprio elenco já não acha que não vai virar, o próprio elenco não consegue respeitar desse jeito, aí vai ser mais difícil, porque ele já tem um posicionamento mais duro, já é um cara, né, ali, linha dura, gosta das coisas do jeito dele, ainda não tem o elenco totalmente do lado dele, aí é difícil. Então, eu acho que pelo momento que o São Paulo vive, essa opinião do elenco é importante. A gente mais cedo tinha falado de brasileiros, a gente já tá citado o Odair Helman, talvez, aqui, mas eu acho que não é a cara de São Paulo, porque não ganhou nada, né, no Brasil. É que a gente tava aqui pensando, quem que tá disponível, que o São Paulo não tiraria de um time. Isso, né? Quem tá disponível. Não tem nomes, não entendeu? Tem, o Odair mas agora Helman sabendo é um nome que tá disponível, né? A gente tava debatendo coisas. Ela falou mesmo do Odair. A gente conversou. Não, é um nome válido. E aí, mas aí, beleza, não é brasileiro, né? Já é um cara da gringa que a gente tá sabendo. E aí, quem são esses nomes que vai ser um técnico experiente, que vai chegar para ser vitorioso? Difícil. Eu acredito que vai ter que tirar de algum time. Não sei qual. Não sei se vem da Argentina, não sei se vem de Portugal, de um time menor, né? Ali, português. Eu tinha até citado, eu não sei você, eu queria até a opinião do Enio. Lembra que eu perguntei dos treinadores italianos? Você acha que um treinador italiano no futebol brasileiro vingaria? Não. Não? Por quê? Principalmente no São Paulo. Não, eu queria só saber, porque a gente estava debatendo isso. Não que eu tenha um nome, não tenho nome nenhum. Sim. Eu só quis, assim, trazer o debate. De futebol italiano, primeiro é que ela é muito baseada no setor de defesa. Primeiro ponto. Por exemplo, o Conte, que foi treinador da Inter, do Tottenham e do Chelsea também, da seleção italiana, é um cara que utiliza 3 zagueiros, 2 alas bem defensivos, gosta de futebol de transição, de posse de bola. Essa é uma escola clássica do futebol italiano. Mancini é a mesma coisa. E outra, o modo que com o qual eles trabalham é muito diferente do modo do qual o brasileiro trabalha. Até os portugueses têm uma força maior de adaptação do que um técnico italiano, por exemplo. O Mancini, se ele fosse chegar hoje no São Paulo, por exemplo, ele ia colocar o assistente dele a dar treinamento, ele não ia dar as caras no São Paulo durante a semana, ele ia escalar o time, fazer a pré-eleção e colocar o time em campo. Então, quem é o subordinado a ele, sempre quem vai treinar o time. Ele não vai estar no treinamento. O Carlo Ancelotti faz a mesma coisa, por exemplo, no Real Madrid. Então, o estilo de trabalho é muito diferente. Eles são muito enérgicos. Mais enérgicos do que os portugueses. Num vestiário que você tem Lucas, você tem Rafinha, você tem Caleri, Luciano, é pedir pra dar errado, né? O estilo de trabalho não suporta. A gente não tinha nem citado pro São Paulo em si. Caso fosse, né? Mas a gente tinha pensado assim, porque... Num time, por exemplo, do Flamengo pós Jorge Jesus, eu acho que daria certo. Apesar do clima do Flamengo ser sempre desfavorável. Sim. Mas ele seria aquela última... Porque eles sempre são a palavra final. Entendi. É isso que a gente estava conversando, até porque a gente começou esse movimento mais dos portugueses vindo para cá nos últimos tempos, e a gente pensou, e a escola italiana, será que ela daria certo no Brasil? A gente estava conversando aqui, será que a língua seria uma barreira, né? Porque o português de Portugal é uma coisa, o espanhol da Argentina dá para entender melhor, agora um italiano, né? Aí seria uma barreira. Demanda mais tempo para você aprender o português, né? É bem diferente.
E aí a gente tava pensando, analisando isso, né? Mas... É até bom saber de uma pessoa que entende mais do futebol italiano em si. Imagina, do mundo que o São Paulo tem à sua disposição, que é um técnico estrangeiro, pode ser da Indonésia. Pode tirar, tirar alguém de um time árabe. Pode tirar alguém de um time árabe. Por exemplo, seria... O Crespo? Então, o Crespo eu acho que seria um bom nome, mas será que ele voltaria para São Paulo? Deve estar ganhando uma bala. Inclusive o Hernan falou isso também, que o São Paulo está admitindo já pagar um valor maior aí para ter um treinador com essa experiência desejada. Seco para você a pergunta. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Imagina. O a sonho pergunta. do São Paulino. Você pode responder a mesma pergunta que eu fiz para ela sobre a ascensão dos atletas na hora de decidir ou de opinar sobre a contratação de um treinador? Por gentileza, cavalheiro. É importante, mas não é fundamental. É importante você ouvir, joga lá as cartas na mesa. Esse aqui eu gosto menos, eu gosto mais, pode ser um problema. Mas o técnico, ele não precisa ser unanimidade. Claro. Ele precisa ser de confiança. Né? Ele precisa ser alguém capaz. Exatamente. Se você contrata, por exemplo, o Filipão, e o Lucas não gosta do Filipão, problema dele. E o Luciano não gosta do Filipão, problema é dele. E se todos os jogadores não gostarem do Filipão? Mas eu acho que não existe essa unanimidade dentro de São Paulo. Sabe por quê? Mas aí a gente tem aquele lance do vestiário que a gente fala. Os que mandam, os que brigam, os que obedecem. Mas você acha que o Filipão chegaria, mandando todo mundo andar? Não sei. Ele tem muita experiência pra isso. Não, ele tem jogo de cintura. Entendeu? Ele joga muito bem com o vestiário. Sabe por quê? Eu lembrei daquela situação do tipo... os jogadores do São Paulo pediram a contratação do Fernando Diniz. Exato. E aí a gente viu como terminou, né? Isso aí realmente... Realmente foi um erro. O Diniz, ele quebra totalmente o vestiário, e aí fica muito escancarado que ele dependia do vestiário para ser treinador de São Paulo. Então, os caras tinham tamanha força dentro do vestiário, dentro da instituição, justamente, que é muito capaz que os caras derrubaram o... Porque eu acho que assim... Eles conseguiram derrubar o técnico. Tem atribuições que são dos atletas. Tem atribuições que são da comissão técnica e tem atribuições que são da diretoria. E para mim, uma atribuição da diretoria e da diretoria de futebol, junto com o seu presidente, no caso, depende lá do sistema, no caso de uma crise, você fazer o gerenciamento disso. Você perdeu um executivo na tua empresa. Você vai lá perguntar para o rapaz do escritório dela, quem que você gostaria que fosse o novo chefe? Você vai lá e contrata o cara e fala, tá aqui o novo chefe, a partir de hoje vocês trabalham sob as ordens dele, de acordo com o padrão, né? Então, assim, eu não sei até que ponto, e se isso é uma prática de todos os clubes também. Eu acho buscar que não. junto aos atletas referências de que, esse técnico tá bom para você, esse não. E um dos grandes casos do futebol brasileiro para com o exterior, porque o mundo é muito diferente, o tratamento e as organizações são diferentes, é do Gabigol. O Gabigol tem futebol, o Gabigol tem talento, ele sabe jogar bola. Por que ele não vinga na Europa? Aqui nós temos a dinâmica do jogador ser fundamental. Será que o Lucas, ele dava a opinião dele sobre quem tinha que comandar o Tottenham? PSG? Eu acho que não. PSG, mas, se ele fosse, por exemplo, um Messi, eu acho que sim. Mas na maior parte dos casos na Europa, não. O Gabigol, ele teve um problema com o Spalletti, que foi treinador da Inter. Eu falei, gente, eu tenho como chama aquele jogador da Argentina? O Mauro Icardi. O Icardi, que é o meu titular. Se você quiser jogar, você vai esquentar primeiro o banco de reservas, depois você vai entrar no time. Inclusive, uma vez eu entrevistei o Javier Iacobelli, que ele é diretor do Tutto Sport. Um jornalista super conhecido na Itália, um cara super do bem. Entrevistei ele 3 vezes. E numa dessas vezes eu perguntei, você acha que o Gabigol tem, principalmente naquela onda do Gabigol fazendo gol adoidado, o Flamengo campeão brasileiro, você acha que o Gabigol tem mercado na Europa? Falou, se ele aceitar o lugar dele, sim, ele tem. Que às vezes pode ser o banco de reserva. Exatamente, não. E o lugar dele é jogar bola. Quem coordena a equipe, quem escala a equipe é o treinador. Exatamente. Ele precisa entender primeiro qual é o papel dele dentro de uma organização, dentro de um clube. Quando ele entender, talvez sim. É isso aí.
Ó, e finalizando os jogos... Ah, não, aí já é na quinta-feira. Botafogo e Atlético Goianiense. Dá até para deixar essa discussão para amanhã também, né? Esse daí eu vou apostar naquela cartilha do empate, hein? Nossa, Sério? esse daí eu não... Atlético Goianiense. É o Botafogo, né? O Então. Botafogo tá tão assim, né? Vai Botafogar de novo, né? Eu acho que dá virou Atlético expressão. Goianiense, 1-0. Virou expressão. Ô, Só pela... Atlético Goianiense sem Maguinho, Pelo chute. sem o zagueiro. Aí vai jogar o Luiz Felipe de titular, hein, meu? Que fase. Não, mas é realmente... esse Sem o jogo Jair Ventura. Mas é muito difícil esse jogo. Ah, Da gente saber, né? muito de difícil quem em vários tá bonito. sentidos, difícil de né? prognóstico. Assistir, de acompanhar, de tentar ver Eu se falei o vai Atlético vencer. Goianiense pela zoeira, mas não tá em aberto. A chama Ai, do gente. dragão. E olha só, e nós teremos amanhã também sorteio da Copa do Brasil, né? E aí, muito provavelmente, quando nós estivermos aqui na nossa pré-jornada, muito provavelmente não, estaremos, né? Na nossa pré-jornada, nós já saberemos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Aí a divisão dos dois potes, né? No pote 1, os clubes que vêm da Libertadores e os melhores ranqueados no ranking da CBF. E no pote 2, um pouco de ranqueamento também, e é claro, os classificados das fases 1 e 2. E a grande surpresa, aí, ou o intruso aí nessa lista é o Souza, né, da Paraíba, mas por muito mérito. Exato. Muitos méritos, né, de avançar pelas duas fases anteriores, inclusive derrubando o Cruzeiro à época. Isso é muito legal. A Copa do Brasil, ela mantém aquele charme, as Copas Nacionais, né? Elas mantêm esse charme do... Realmente, tudo pode acontecer. Tem uma equipe como o Souza batendo o Cruzeiro, que é uma SAF poderosíssima e tal. E, não sei se vocês repararam, né? Falta um nome de um time muito famoso aqui. O Santos, que não conseguiu a vaga do ano passado, quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. Tá aí uma função dos estaduais também, né? E o Águia de Marabá, né, que também não chega assim... Não teve um Cruzeiro assim pela frente e tal, mas foi passando aí. O Amazonas trocou de treinador, há uma semana de estrear na Série B. Ô, louco, e amanhã estará no sorteio. Né? Estou me concentrando aí nos times que estão no pote 2, porque no pote 1 são os mais badalados, mais Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá, que se infiltraram ali. Né? A gente pode ter, por exemplo, um Flamengo e Vasco. A gente estava elegendo hoje pela manhã, fazendo esse fase. exercício, Enio, eu e a Aline, equipes que podem, de repente, prestar mais atenção ou se dedicar um pouquinho mais à Copa do Brasil. E aí, eu nem lembro os clubes que eu falei, mas... Eu falei São Atlético... Paulo... desculpa, Aline, eu lembro que eu falei do São Paulo e falei do Fortaleza, os outros dois nem... eu falei Só do Atlético Corinthians, só. Paranaense, Corinthians, Fortaleza e São Paulo, porque eu acho que o São Paulo cai... se continuar desse jeito, rápido, da Libertadores, e aí esse vai ser o grande desafio, né? Eu acho que vai ser a prioridade. Achei a palavra, a prioridade do ano, se cair da Libertadores. Então eu tô apostando aí no Atlético Paranaense, São Paulo, Fortaleza e o Corinthians. Eu acho que eu não sei porque a Copa do Brasil tá com uma cara do Atlético Paranaense esse ano. Acho que tá uma cara do Furacão, porque não vai conseguir ter elenco para administrar Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Acho que vai enviesar pelas Copas. O Atlético Paranaense, para mim, pode ser uma grata surpresa. Não imagino o Corinthians tendo vida fácil e vida longa na Copa do Brasil nessa temporada, por conta dessa instabilidade. Obviamente, a gente analisa o momento, né? O Palmeiras tem decepcionado nos últimos anos na Copa do Brasil, tem né? a prioridade também, porque são muitos campeonatos. Sim, então, em alguns você vai acabar... Não dá para disputar tudo, né? Exato, entendeu? E os times que têm chances na Libertadores não vão colocar a Copa do Brasil como prioridade. O Palmeiras tem chance na Libertadores, o Flamengo tem chance na Libertadores. Mas eu acho que o Flamengo também vai disputar até os últimos instantes essa Copa do Brasil. Tá? É o que fez nos últimos anos, né? Sendo finalista, ganhando um, sendo vice do outro. E naquela Copa de 2022, o Corinthians chegou na base dos pênaltis, né? Ou seja, chegou na base de São Cássio. E aí, ironicamente, acabou perdendo o título também nas cobranças de pênaltis. No gol do Rodinei. Exato, Rodinei. Menino Rodinei. A redenção de Rodinei. Bom, e aí amanhã a gente fica sabendo, então, os enfrentamentos da terceira fase da Copa do Brasil. Ó, só registrar aqui no nosso finalzinho, quem avança na Champions? City ou Real Madrid? Negócio meio equilibrado, hein, gente? 56% achando que vai o City, 44% Real Madrid. Quer dizer, não há uma disparidade assim tão
enorme, né? Eu tô torcendo pro Real pelos brazucas que eu gosto que estão lá. Acho que o fator casa pesa um pouco a favor aí do City. Do City, talvez, né? Também acho. Se bem que no primeiro jogo também pesava pro Real e foi 3-3, né? Eu acho que amanhã dá Real, hein? Não sei, por conta do futebol. Seu sexto sentido, tem alguém te Ancelotti, falando. ele levanta assim a sobrancelha, assim, ó. O Rodrigo já sai feito um raio, realmente. O Vinícius entra, o Bellingham vai fazer gol, não sei. Pra mim dá 3-2. Gente, para o Real. Nossa, o meu tava desatualizado aqui, ó. No final deu 52% City, 47% Real Madrid. Subiu um tantinho o percentual do Real, por conseguinte, né? Ó, a Dona Val escreveu assim, posso chamar de Dona Val? Já tô meio... Ela já fica à O vontade. íntimo. Chama ela de Val, não? Não, né? Chama ela de mãe, né? Não, Chama- pode. Meu filho, fica à vontade. Lê aí o comentário. Ela escreveu assim, a Dona Val escreveu assim, boa noite, pessoal, não aguento mais Palmeiras. Tem como devolver o Abel? Só em 2025. Boa noite, mãe. Estão querendo 2027 E também. o Virou Piada mandou essa aqui, ó. Jogador de futebol é o único funcionário que conheço que escolhe o chefe. Exato. Mesmo. Mas eu acho que isso aí Puxa vida. é mais no São Paulo, isso aí, viu, Virou? Aí, também já tô íntimo. Não, só não é virou. eles que vão escolher, mas eles foram consultados. Se consulta, fala, né? Eu acho que o erro aí talvez seja da diretoria, não dos atletas. Vieram aqui perguntar, não sei se foi o caso lá na época do Diniz, né? Porque parece que foi meio uma solicitação deles ali e tal. Mas se agora consultaram, consultou, você pergunta, né? Aí o errado é a diretoria. Gente, amanhã, ó, 10 horas tem a Aline, meio-dia tem a nossa live de resenha e depois 6h30 já tem pré-jogo, porque tem bola rolando às 8 para Juventude e Corinthians, certo, seu narrador? Exatamente. Jogaço aqui no Link Sport Clube, hein? Convite feito. Amanhã, Juventude e Corinthians aqui com a gente. Bom, agora a gente vai encerrar a nossa live pedindo para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho aí para receber as notificações, deixar like sempre nas nossas transmissões, compartilhar o Link Sport Clube com as suas redes sociais e a gente deixa você sempre com aquele convite da Aline para você acompanhar o nosso boletim das 10 da manhã, Aline. É isso aí, 10 horas da manhã estarei aqui pra gente falar muito desse jogo aí, que a gente vai acompanhar. Já tá rolando já? Não, ainda não, né? Às 8 o Às jogo. 8. 9h30, o de hoje? 9h30. 9h30. Bahia e Fluminense. fugiu É que é o nome. A muito- gente falou de tantos A gente jogos aqui. passou de tudo. Vou falar desse jogo e também a gente vai fazer um esquenta dos jogos que virão, falar o que pode acontecer com cada clube aí, Brasileirão pela frente, a gente vai trocar muita ideia. Então amanhã, 10 horas da manhã e depois meio-dia com o senhor Frank Fortes. Tchau, pessoal. Até Alô. mais. Até amanhã, hein? Amanhã tem bola rolando. Tamo juntos.